Fala abençoada, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do podcast. Não esquece de curtir, compartilhar, ativa o sininho, comenta aí, fala se você está gostando. Hoje eu estou aqui com a presença do pastor Dimitri, uma presença ilustre, aqui de Campo Grande. E a gente vai conhecer um pouco da vida dele, da trajetória dele, da vida dele como pastor, como empresário, como é que isso funciona para ele. E a correria dele, né? Com certeza. Dimitri, um prazer imenso estar aqui nessa mesa contigo. E a gente poder conversar um pouco, conhecer também, aproveitar para conhecer você também. E a gente poder bater um papo aí sobre Deus, sobre família, sobre escola, sobre igreja. De repente até um pouco sobre política, quem sabe. Amém. Para mim é um prazer também estar junto com vocês, né? O que puder somar, né? Até para edificar vidas, eu acho que é muito importante, né? Que esse momento possa abençoar muitas pessoas, né? A intenção e o objetivo aqui do podcast, eu acho que é esse, Com certeza. né? Abençoar, alcançar pessoas, Isso. Restaurar vida, famílias, que eu acho muito importante, né? É um tempo muito difícil que a gente vive hoje. Bastante. Mas existem vetores no mundo aí, iluminando, clareando a terra e dissipando as trevas que têm chegado com muita força para muita gente. Verdade. É um prazer estar junto com vocês aqui. Que bom, cara, que bom. Dimitri, teu nome é Dimitri mesmo? Dimitri Marques de Souza Júnior, né? Marques. Teu nome tem história? Por que botaram? A história o que? É russo? É russo? Dimitri, dizem que não. é russo, dizem que é americano, então assim, tem um monte de história, mas eu nunca fui lá no fundo para saber o que é, não. Eu só sei que a origem desse nome aí é porque meu pai era Dimitri, aí o meu veio Dimitri, meu filho é Dimitri, meu neto é Dimitri. Tu botou todo mundo? Aí todo mundo agora ficou Dimitri. Tem 4 Dimitri. E o Marques, porque parece esse nome Dimitri Marques, parece alguma coisa de rei, de alguma... Não, acho que não tem... eu acho que foi mesmo o pai mesmo, né, desejando. Qual o nome do seu pai? Dimitri Marques também. Ah, Dimitri Marques também. Dimitri Marques de Souza, eu sou o Júnior, né? Eu tenho o meu filho William, que é o Dimitri William, e tenho o Dimitri Beta, que é o neto. Ah. Entendeu? Caramba, são bacana. 4 Dimitri, né? Bacana, muito legal. Pô, é bom essa história aí. Eu quis fazer isso, não consegui botar, né? Eu sempre gostei. Inclusive, quando meu filho, até é interessante isso, né? Quando meu filho teve a primeira gravidez da esposa, né? E aí eu falei pra ele, cara, o nome do teu filho tem que ser o teu nome, rapaz. Se a esposa apareceu com um nome diferente, tu fica meio encabulado, rapaz. É Dimitri, rapaz. E aí ele acho que seguiu os mesmos passos do pai e colocou Dimitri também. Uma brincadeira, né? Sim, parte, né? Claro. Mas assim, eu sei que ele também deu continuidade, né? Agora temos uma dinastia de Dimitris. Tem 4 Dimitris Tem agora. 4 Dimitris. Né? E é pouco nome, né? Dimitri é um nome assim... Raro, É raro, não tem muito, não. Eu conheço poucos Dimitris, mas é um nome diferente. Eu mesmo só conheço você aqui. Legal. Meu amigo, olha só, a gente sempre faz isso aqui, é um quebra-gelo, tá? Sim. Eu tenho... Tira 2 cartas de cada cor aqui. Beleza, agora. Pode ler e responder. Pode ler e responder. Nem se empenhe, tá? Né? Vai. Vamos lá. Rapaz, qual é a melhor série de TV que você já assistiu? Pô, é uma coisa doida. Assisti a Falda, não sei se você já assistiu. Falda? Não. Falda, uma série maravilhosa. De quê? Muita emoção, cara, um negócio impactante, né? Mas é Netflix? Na Netflix. Falda. Até aconselho, uma série muito bacana. Uma série que te prende, você não consegue largar até o final. Caramba, não conheço. Uma história bacana, uma história do povo árabe e dos israelitas, é um negócio interessante. Tá. É um movimento de... É muita ação, né? Mas é uma série que prende bastante. Eu gostei muito dessa série. Pô, legal. Aconselho. Aí, Falda. vai. Vamos lá. Falda. Próximo. Se você tivesse que escolher entre ser astro de cinema... Vai? Vai? Mesmo. Que coisa de doido de vocês aqui. Como é que é o negócio? Se você tivesse que escolher entre astro de cinema, cantor, jogador de futebol ou professor, o que você escolheria? Professor? Professor aqui, né? Mas fala aí. Olha, são 4 locais importantes de se estar, né? Até porque eu acho assim, a nível... Eu vou te falar um pouquinho de história de cristianismo, é o que falta nesses lugares, né? As pessoas sempre vão escolher lugares que não tenha tanta exposição. Mas se você colocar aqui, né, cantor, jogador de futebol, professor, enfim, eu acho que são carreiras importantes, são pilares importantes que você deve estar. Se eu pudesse escolher todos eles, se eu pudesse estar nesse lugar, estaria, né? Até porque é uma maneira de você difundir o evangelho. Claro. Né? Na verdade, a gente percebe assim, que no evangelho, né, normalmente quando há uma conversão, a gente se esquiva, né? É natural isso, para não se misturar.
Então você vê alguns pilares na sociedade hoje que não tem influência cristã, porque todo mundo se reserva ao medo de estar em um lugar que tinha que ser relevante. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria todos os lugares. Isso seria muito importante para mim, entendeu? Mas, né, como eu sou gestor de escola, eu acho professor. Uma área maravilhosa. A formação de todas as outras profissões. A formação de todas as outras, que devia ser mais assim investida, né, ser mais valorizada, né, pouco valorizada, né. O professor é determinante, né, em todas as áreas da sociedade. Mas, assim, como relevância e como luz e sal, para todos os lugares seria muito importante, de forma que a gente pudesse disseminar aquilo que tem dentro da gente, que é o Evangelho de Cristo, né? Então, eu sempre entro nessa linha de ser uma pessoa mais destemida e aonde Deus te colocou, você poder desbravar aquela floresta para fazer o Evangelho crescer e crescer mesmo. Amém. Então, seria nas 4, ressaltei professor aqui porque sou da área. Vai. Tá? Qual filme de terror mais aterrorizante? Vai? Qual o filme de terror mais amedrontador que você já viu? Cara, eu vi um filme há muito tempo, eu lembro. Estava com meu pai Meu pai ainda era vivo na época, né? Eu era muito pequeno. Sim. E eu lembro que ele botou o filme na sala, estava eu e mais 3 primos, né? E ele já sabia todo o teor do filme. Eu não lembro agora o nome do filme, né? Mas eu sei que tinha um determinado momento desse filme, cara, que aquilo ali marcou, eu tô com a lembrança aqui, e isso já tem muito tempo, tá? Saiu uma mão debaixo da terra. Caramba! De um cara que tava lá morto, aí ele meu pai, né, cara, pô, ele deu um grito na sala, cara, saiu todo mundo correndo, e aquele filme ali marcou. E eu te falo assim, porque eu não tenho muito tempo de ver televisão, confesso, né? Eu vejo muito pouca televisão, né? A vida é muito corrida, muito trabalho, a gente chega em casa já ainda para resolver questões de família, então muito pouco tempo de televisão. Mas esse filme marcou, tá? Não sabe o nome, Não sei o nome, não. Vamos lá. Como seus pais se conheceram? Puta, pegou aqui pesado. Não viu, mas você que puxou. Vamos lá, então tá, beleza. Meu pai se conheceu. Minha mãe era... vou te falar de uma coisa de 60 anos atrás, né? Se eu tenho alguma memória, nenhuma, né? Você é o filho mais velho? Sou o filho mais velho. Eu tenho a história... Primogênito, né? Eu tenho a história só... minha mãe, uma pessoa muito recatada, né? Meu pai é um pouquinho mais influente na sociedade de Campo Grande e parece que houve ali um olhar de primeira vista e se apaixonaram. Mas aonde não te disseram? Ela estudava no Rosário de muito tempo. Você imagina, estou te falando aqui de 60 anos atrás, né? As histórias assim pouco contadas por eles para nós. Mas a gente tem, assim, algumas poucas informações, e essas informações aí passam por esse lugar. De um conhecimento de olhar de primeira vista, de um amor que bateu o olho um no outro, se apaixonaram e levaram 50 e poucos anos de casado, né? Eles foram, assim, fiéis um ao outro, né? Acho que é uma marca que deixou como legado pra gente, né? A família estruturada, fortalecida, né? Os embates sempre houveram. Eu fui sempre um cara que, como filho, né? Me expunha e via. Minha casa não foi uma casa perfeita, como a de ninguém é perfeita. Com certeza. Uma casa que teve problema também. Entretanto, houve muita resiliência da parte dos dois, né? Ficar junto. De ficar junto. Nós somos 3 irmãos, né? E eles foram... Tudo menino? Tudo menino, tudo homem. E foram 50 e poucos anos, 55, sei lá, se posso falar, acho que é isso. Lembra, vaga memória. E meu pai tem 8 anos que ele não está mais conosco. Mas a estada dele, enquanto estava aqui, foi junto da mãe. E vou te falar uma coisa, cara, uma coisa que marcou muito pra gente, né? Eu tô te falando de mim, né? Eles tinham ciúme, cara, um do outro. Mesmo velho, cara. Eu ficava assim impressionado, né? A minha mãe também tem escola, né? A Santa Bárbara. E quando as professoras iam à sala dele para ser atendido por ele, ela entrava desbravando, abria a porta e botava todo mundo para fora, porque a velha tinha um ciúme do velho terrível. E é interessante que o pai também tinha ciúme da mãe, né? A mãe. Essas coisas foram muito importantes, né? Porque mostrava assim, a forma de carinho, de amor e que um tinha pelo outro. Às vezes as pessoas falam assim, não pode ter ciúme e tal. Mas acho que é uma coisa gostosa esse negócio de ciúme. Né? Na medida certa. Na medida certa, assim, esse negócio de dividir, cara, sentimento. Não, é só minha, é só dele, entendeu? E foi até o fim, né? Os dois juntos, né? E isso foi um legado pra gente, né? Foi um legado muito importante pra mim, pros meus irmãos. Tanto é que hoje
Eu tô com 38 anos de casado, meu irmão já quase 30 também. Eu posso falar de mim também. Marido de uma só mulher, né? Graças a Deus, 3 filhos que eu tenho hoje também. E eu sempre com um legado. Acho a importância da gente como pai, homem, né? E hoje você tem a crise de paternidade na sociedade. Verdade. É a referência, né? Que a gente precisa ter. E depois que você tem essa referência e pratica ela, você também passa a ser e deixa legado. Então, hoje também a gente tem deixado um legado muito importante. Então, hoje eu consegui casar meus 3 filhos no Senhor. Então, assim... Você também teve 3 meninos? Eu tenho um menino e 2 meninas. Um menino e 2 meninas. Mas um privilégio, né? Porque, assim, hoje a história do mundo é outra, a melodia do mundo é outra. Verdade. Tá junto, ficar e se junta, vai. Não, nós conseguimos, eu e a minha esposa também, nós conseguimos casar os 3 filhos, como meu pai também conseguiu casar os 3 filhos também dele. Muito legal. Como é que foi a tua infância? Cara, a infância, né, foi uma infância como... toda criança, né? Algumas coisas marcam a minha memória. Tu é campograndense? Campograndense, uma família muito pobre, né? Algumas coisas marcaram. Qual área de Campo Grande tu? Eu era de centro de Campo Grande mesmo. Centro mesmo? Centrão de Campo Grande, da Gema mesmo. Mas uma família muito pobre, né? Meus pais, né, não tinham uma projeção de vida interessante, então nós éramos pobres, né? Eu lembro, algumas coisas marcam muito minha memória, cara, né? Eu falo às vezes em alguns testemunhos que eu faço, né? E a minha esposa, quando está assistindo, ela fica muito espantada, porque você não deve falar isso, pelo amor de Deus. Mas assim, eu gosto de falar porque às vezes quando as pessoas nos olham, sabe, hoje, pensa que essa história não teve muita dor, né? Foi uma história assim, caiu de paraquedas na minha mão. Eu sou um cara muito abençoado. Não foi isso. E assim, é até importante passar isso para quem está nos assistindo, porque cria na pessoa um ambiente de fé também. Claro. Até porque as necessidades, os momentos difíceis que você passa, as oportunidades que você tem para manifestar fé. Enquanto criança, cara, eu vivi uma fase infantil muito difícil. Então, assim, criado em um ambiente de não muito asseio, né? E eu lembro disso forte. Vou falar uma coisa aqui no podcast, né? Eu não sei se isso aí vai escandalizar, mas eu fui um menino de barriga de verme, cara. Eu lembro disso, cara. É uma coisa que me marcou muito, entendeu? Tem isso na sua memória? Tem, muito forte, pô, entendeu? Então eu lembro Seus irmãos têm idade próxima a você? Próxima. Não, meu segundo tem 2 anos, a menos do que eu, e depois tem uma diferença de 10 anos. De mim para o terceiro, que é o Vitor, né? Mas eu tinha uma barriga muito grande, cara. Eu achava que aquilo ali, meus pais achavam que aquilo ali era, poxa, meu filho tá gordinho demais. Sociedade. Gordinho, que bom, tá? Mas não era, cara. Então, assim, isso me marcou a infância quando criança, né? E aí eu lembro que a gente foi ao médico. E aí fui o médico olhou pra barriga, né? E achou uma coisa estranha. Aí passou um remédio. Meu irmão, você não tem noção o que eu sofri com aquele negócio. Com aquele remédio. Porque eu tive que colocar aquilo pra fora, né? Então, são fatos que marcam, que eu não tenho nem pudor, vergonha de falar, né? Até porque eu passei por isso mesmo. E foi uma coisa assim, tenebrosa, cara, porque era muito grande. E aquilo ali marcou a minha memória. Tanto pra você ter ideia, cara, todas as vezes que eu ia no banheiro eu tinha medo. Tu entende isso? Sério? Porque eu te botei aquilo pra fora. Criou um trauma aqui. Eu criei um trauma, por isso que marca, né? Caramba. E aí eu tomei o remédio. Então, na infância, o ambiente que eu vivia era um ambiente desse. De escassez, talvez. De escassez, de necessidade, né? A gente tinha dificuldade financeira. Então, em decorrência disso, a gente passou por alguns momentos difíceis, como qualquer pessoa também que tem necessidade, passa por isso. Exemplo, eu tenho um projeto no Sertão lá, a gente vê muito disso, né? Então, a sensibilidade que eu tenho quando chego no local que posso perceber isso, é porque a minha infância eu passei por alguns momentos difíceis. Então você tem uma identificação de compaixão e misericórdia. Por isso eu acho que quando você passa momentos difíceis na sua vida, desafiador, existe um propósito para aquilo. A gente não sabe no momento que está passando, como eu não sabia, não podia nem imaginar que hoje eu poderia estar aqui no podcast dividindo isso com vocês, mas que marcou, né? Foram momentos. Depois a gente foi para a adolescência, né? E aí na adolescência, como eu não era cristão, meus pais eram de uma outra linha espiritual, né? Eles professavam fé em outra coisa. Eu fui criado nesse Mas no ambiente de fé. Sim. Apesar de ter uma fé. Sim, um ambiente de fé. Hoje. Mas recordações, quando mais um pouquinho maior, né? Entrando aí na adolescência, a nossa situação era muito difícil. E a gente teve que morar um pouco na casa dos meus avós, porque a gente não tinha casa, né? Então a gente foi morar na casa dos meus avós. E o meu avô, ele recebia as entidades dentro de casa. Então eu fui criado nesse ambiente. Então meu avô... Ele era pai de santo? Ele manifestava. E ele tinha, exemplo, 1,75 m, 1,80 m, acho que isso.
Quando a entidade chegava nele, ele ia para 2 metros. Então, dentro da casa dele, ele recebia as entidades. Então, a gente se expunha a esse lugar e ficava nesse lugar. Então, tinha medo? Você tem medo, mas assim, não chega a ser medo, porque como você está habituado a viver naquilo, você não tem medo. E aí, quando baixa a entidade, todo mundo para, porque aí todo mundo tem que receber o passe. Entendi. E aí, eu lembro que ele tinha uma bengala preta com a caveira na cabeça, da bengala, e tinha que dar o passe na gente e dar a bengalada na cabeça. Então, Caramba. a gente passava por isso. Então, o ambiente de adolescente foi isso, porque meu pai tinha necessidade, não tinha casa, tinha que se sujeitar a morar na casa de alguém. Teu pai era profissional de que área? Contabilidade. Meu pai era contador. Contador? Era e contador. passava aí... Passava, era muito difícil, porque, né, 2 filhos, depois nasceu mais Tua mãe trabalhava Minha também? mãe estava começando a escola, nessa época, um pouquinho mais cedo, né? Eu lembro que quando eu falo de mais cedo, já na minha fase infantil, com 4 anos, minha mãe começou a dar aula para crianças, né? Mas assim, reforço? Não, tipo Seria um reforço. É diferente de hoje, né? Porque é diferente. Aí ela levava algumas crianças para casa dela, tá? E aí ela começou a dar aula. Mas ela já tinha formação, não? Ela tinha formação, tá? Mas assim, ela vendia roupa e tinha formação de Cara. professor. Ela vendia roupa e tinha formação de professor. E aí ela começou a trabalhar, nem trabalhar, ela começou a dar aula para algumas crianças. Com 4 anos de idade, eu era muito novo, passando por esse processo que eu te falei aí da solitária, sei lá, o que era isso, horrível, muito ruim. E aí, com 4 anos e pouquinho, eu estava lendo tudo. E assim, pra você ter ideia, quando eu entrei na escola, eu entrei como ouvinte, eu não podia estar na sala de aula do primeiro ano. Do primeiro ano. Aí eu tive que entrar como ouvinte no local. Bom, esse é o resultado que a gente teve de uma dificuldade que tínhamos e de não ter uma solidez financeira e tivemos que parar na casa dos nossos avós e vivemos um tempo lá. Nesse ambiente aí que Nesse você falou. ambiente aí, né? Então, assim, a minha adolescência, eu posso dizer para vocês, de 8, né, de 7 para frente aí, foi dentro desse ambiente. Minha mãe, devota a Santa Bárbara, né? E com as questões... Mas católica? Porque todo espírito é católico. Tem isso. Todo espírito. Se você perguntar a um espírita hoje, é difícil o cara assumir a responsabilidade e dizer assim, não, eu sou espírita. Ele hoje, fala que é católico. Hoje está até mais claro, mas eu disse de um tempo atrás. De um tempo atrás, todo mundo, não, eu sou católico. Até porque o espírita, assim, esse termo, ele é bem mais, talvez, moderno. Porque era macumbeiro. A coisa era essa. Era macumbeiro. Macumbeiro. E era um termo muito pejorativo. Você dizia, pô, o cara é macumbeiro. Sim. E assim, você vê que antigamente você não tinha o que tem hoje. Hoje tem um preconceito. Então todo mundo tem muito assim, cuidado de estar falando. Eu até respeito, tem que ter o cuidado mesmo, né? Cada um na sua, vivendo na sua. Mas assim, esse ambiente que eu vivi. E isso até 17 anos de idade. E até 17 anos de idade, né, vivendo em um ambiente assim, né, com muita liberdade, fazia o que queria, né? Então você não tinha a cabeça ajustada, né? E é onde, depois de maturidade, você vê que para trás houve um tempo perdido, né? Porque há uma disfunção de você poder ter um posicionamento para chegar a um objetivo, a um sucesso. Então, isso foi um problema muito grande, porque essa fase foi aquela fase de poder fazer tudo. Se você tem liberdade, pode fazer tudo, aí você faz de tudo mesmo, entendeu? Você bebe, você fuma, enfim, faz coisas que não deve fazer, você prostitui, enfim. Só que é um tempo, entendeu? Um tempo. E isso foi até 17 para 18 anos. E tu estudou aonde? Cara, eu estudei na escola do lado da escola da minha, lá na Ralphid. Estudei ali? a minha infância. Caraca, tu estudou ali? Fui, estudei ali. Caramba! Inclusive, há pouco tempo agora, a gente teve lá um evento, cara, e aí a diretora nos chamou porque o meu nome estava lá, né? Tava lá. E ela achou assim muito legal, né? Porque a gente tem a escola ao lado, Ao né? lado, E aí, ela chamou... Tu ia a pé pra ali? Ia a pé porque eu morava próximo. Meus avós moravam próximo ali. E quando meu pai sai da casa dos meus avós, a gente morou atrás do posto de saúde. Então a gente ficou morando atrás do posto de saúde. Perto do Dr. Wagner ali? Perto do Dr. Wagner ali, entendeu? A nossa casa era ali, uma casa alugada. Então era muito próximo de ir ali. Depois a gente foi pro Saracupicheque, tá? Depois eu estudei... Tu estudou no Sara? Estudei no Sara. Tu fez o normal, né? Não fiz o normal. Eu estudei hoje é o Fundamental 2. Não, era o ginásio, o antigo ginasial. Ginasial. E o meu científico, antigamente, eu fiz no Belisário dos Santos. Eu estudei no Belisário, não sei se você conhece. Belisário é um colégio muito conhecido em Campo Grande. Mas existe ainda? Não. É o colégio que fica ali próximo à Igreja do Desterro, do lado. Que foi demolido. Então a gente ficou... que foi demolido. Ela virou estacionamento, né? Virou estacionamento. Então a gente estudou ali um tempo. Estudou no Belisário ali? Estudei no Belisário. Um colégio assim, muito relevante em Campo Grande. Isso mais para adolescência, segundo grau? Isso até 17 anos, né? Mas assim, você imagina, isso tudo eu processando até 17 anos. Fui fazer vestibular para fazer para agronomia. Tu era bom aluno?
Cara, bom aluno, você vivendo na bagunça, você não tem como ser bom aluno, né, cara? Eu não posso dizer que era bom aluno. Não era, não. Era um aluno que estava no meio da bagunça, da brincadeira. Mas passava. Dentro da amizade que você tinha, você passa a ser produto do meio, então tem uns amigos que tinham carro, então assim, eu lembro que estudando no Belisário, a gente reunia pelo menos umas 2 vezes na semana para ir para a Praia da Macumba, para surfar. E Caramba. Era essa. Até aí, sem conhecimento do cristianismo, né? Caramba. Era uma vida liberta, né? Livre, né? Assim, para fazer o que você quisesse. Então, assim, a gente não tinha responsabilidade com muita coisa. Eu lembro quando eu passei, inclusive, fiz matemática há 2 anos. E quando chegou no 2º ano, já na faculdade, quando eu entrei, eu parei a faculdade, cheguei meu pai falando, não quero estudar mais. Eu falei, não queria estudar mais. Então, tu estava fazendo faculdade aonde? Eu fiz na Afonso Celso, cara. No Afonso Celso? Afonso Celso. Eu cheguei a estudar 2 anos de matemática no Afonso Celso. Caramba. E aí eu lembro que... E era puxadaço, né? Era puxadaço, mas eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, quero parar de estudar, não quero mais nada. Aí meu pai me perguntou, o que você vai fazer? Pai, não quero nada da vida. Entendeu? Isso antes do cristianismo. Antes do cristianismo chegar para você. Isso do Cristo chegar para mim, né? Foi um divisor de água muito grande, né? Mas assim, eu tô colocando para você aquilo que você está colocando pra gente aqui na pergunta. Isso. Mas esse momento, assim, foi um momento meio que história emblemático. Claro. Né? Você passa por algumas áreas nesse lugar que eu acho importante, né? Não que eu queira dar volume para esse lugar, que foi um lugar que não foi bom, nem prazeroso. Mas eu acho que vale a pena, às vezes, a gente colocar isso, porque fala de uma restauração pós-Cristo. Com certeza. Entendeu? Então, isso foi muito importante para minha vida, entendeu? Mas assim, tu era muito agarrado com seus irmãos na adolescência também? Não. Eu era muito independente, cara. Até alguns amigos falam pra mim, pô, tu era um cara muito independente, você resolvia, fazia o que você queria. Eu era muito dono de mim, entendeu? O que eu tinha vontade de fazer, eu fazia. Não tinha compromisso, responsabilidade com nada. Se desse vontade de fazer, eu fazia. Eu lembro uma vez que eu namorava uma menina lá de Niterói. Eu sumi com 16 anos, de Campo Grande, quinta-feira. Foi pra Niterói? Fui pra Niterói, não avisei pra ninguém. Meus pais foram pra delegacia me procurar e eu estava lá em Niterói, peguei o ônibus aqui e fui para lá. Então, assim, era uma vida sem regra. Mas tu chegou a trabalhar, como é que você arrumava dinheiro para essas coisas, rapaz? A gente arruma porque, assim, o pai sempre dava um jeitinho de dar um negocinho pra gente, né? E a gente também dava um jeitinho também de ter um dinheirinho, a gente arrumava e fazia essas loucuras, né? Porque sempre tinha uma mesadinha, um negocinho que a gente guardava, né? E isso tudo fazia parte do momento que a gente vivia. Até porque quando a gente saía, meu pai foi presidente do Luso, né? Foi presidente do Luso. Nessa época meu pai foi presidente do Luso. O Luso era um clube, não sei se vocês pegaram. Baita um clube. Mas era um baita clube na época, entendeu? Tênis, piscina. E meu pai era presidente do clube, né? Então, assim, era muito bom pra gente, né? Então a gente tinha alguns acessos a algumas coisas que poucos podiam ter. Porque, assim, até porque ele era presidente, então tinha algumas regalias. Sim. Então a gente, né, vivia nesse ambiente, mas sem regra, né? Sem foco, sem objetivo. Nessa época, você olha pra trás, você acha que tu era um playboy? Eu posso dizer assim, né, cara? Aquele playboy bobo. Playboy bobo que achava que era alguma coisa, porque todo playboy é só, todo cara novo, que você quer, é bobo, cara. Então, mas assim, era isso, entendeu? Você acha que é playboy, né? Pô, você é o rei da cocada preta, mas é bobeira, cara, aquilo, né? Uma coisa que, pô, não define vida, né? Não define história, né? Era algo que muitos, cara, eu falo com muita propriedade, que muitos que estavam comigo e andavam junto comigo hoje não conseguiram ir muito longe, entendeu? Eu te digo que eu resolvi, né? Quando eu resolvi mudar a história da minha vida, né? Eu dei definição para ela, né? Sentido, definir, entendeu? Porque propósito, né? Você nessa época, você pensava em algum tipo de profissão, não? Então, como é que tu vai pensar em profissão? Não pensa nada, eu tinha uma época que eu ia pra praia todo dia, cara. Todo dia, pegava, ia pro recreio e praia. Você não tem noção quando eu comecei a namorar a Cláudia, né? Quando a minha história começou a mudar. Eu vou te contar algumas coisas aqui, pode ser que você se escandalize um pouquinho. Vamos aqui. Porque assim, quando eu comecei a namorar a Cláudia, né? A história começou a mudar. Mas tu era namorador? Era, pô, claro, todo menino que tem uma condição favorável, né? Que tem um olho azul, verde. Na época eu tinha um carro, né? Eu lembro meu pai me deu uma Fiat 147, então além disso a gente já tinha um carro, cara, né? Só que você se envolvia em coisas que não era legal. Exemplo, né? Teve uma época da minha vida que eu me envolvi com lança-perfume, né? E aí, assim, quando você se envolve com isso, todas as namoradas que você vai mas olha só, assim, tem muita gente que pode assistir, a gente não sabe nem o que é isso hoje em dia. O que é lança-perfume? Tem que explicar lança-perfume, eu não sei como é hoje também, né? Antigamente era lança-perfume, aí depois o cheirinho da Loló. Era algo que vinha do Paraguai, era um sprayzinho, tipo um desodorante, que você colocava no lenço e cheirava. Isso. Aí quando você cheirava, você ficava alucinado. Ficava meio pancadão, entendeu? Então, assim... Meio fora de si. Meio fora de si. Naquela época, a droga era essa. Aí você me pergunta assim, mas por que você se envolveu com isso? Porque, cara, é natural.
As pessoas entram. No meio que está. Você é produto do meio, entendeu? Se você está no meio. Época de Luso City, é isso? Luso City, e carnaval. Você está nesse meio, então bebida. Tudo aparece. Tudo aparece. E não tinha maconha e não tinha cocaína. Não tinha a droga ainda. no momento era lança-perfume. Então todo mundo cheirava a tal da lança-perfume. Entendeu? Era tirar uma onda, ficar na onda. E se você arrumar uma namorada, a namorada era igualzinho. Todo mundo fazia a mesma coisa. Porque tava aquele grupo, era né? O grupo, aquele comportamento de rebanho, né? É o comportamento de rebanho, entendeu? Sim. Então a gente se envolveu com aquilo, né? E a vida com muita bebida. Eu bebia todos os dias, pra você ter ideia. Todo dia? Todo dia eu bebia. Todo dia eu bebia. Mas bebia o quê? Cerveja? Cerveja, cachaça, tudo. O que tivesse. E era muito legal, assim, legal. Eu digo que era muito legal. Me perdoa, era muito legal. Mas meu pai, quando era presidente do Luso, né, ele chegava para os seguranças e falava assim, olha, se tiver alguém bêbado aí fazendo alguma vergonha, você dá uma surra e coloca para fora. E, cara, eu era sempre a vítima. Você era... Porque eu não sabia que ele tinha comentado com os caras. Né? Eu não sabia desse comando que era dado. Eu tinha lá meus 15, 16 anos, já bebia bastante. Né? E aí vai arrumar uma namorada. A namorada bebe bastante. Né? Então, assim, encaixava o útil ao agradável. Sim. E a gente ficava bêbado. E aí o segurança pegava a gente, às vezes, em algum local que não era para estar, tá? Sim. E aí o cara pegava e primeiro o segurança ia lá falar com ele. Seu Dmitry, eu peguei uma pessoa lá no estacionamento, bêbada, com uma menina no chão, papapá. Coisa toda. Aí meu pai chegava, olha, dá-lhe uma surra e bota para fora. Aí o cara falava, mas é teu filho. E agora? E agora? Entendeu? Então, assim, isso eu passei algumas vezes, né? Era um pouco de motivo de vergonha para meu pai, né? Porque, poxa, meu pai era um cara muito sério. Mas ele era rigoroso? Meu pai era rigoroso. Tanto é que onde ele colocava a mão tinha crescimento. Tamanho era o rigor de responsabilidade que ele tinha com as coisas que ele colocava a mão, compromisso, entendeu? Então, quando o presidente ele herdou uma gestão de um primo, que era o Marfígio, e ele assume, e o clube cresceu bastante. Então ele tinha rigor, porque ele tinha muito cuidado com isso, em criar um ambiente dentro do clube que pudesse ser prazeroso para as famílias. Familiar. Só que o filho dele, a ovelha negra, estava lá. Seus irmãos também tinham esse perfil? Cara, tinha, mas não tanto como eu. Você era... eu acho que eu era o cara mais exposto. Eu fazia muito as coisas e aparecia muito. Meus irmãos eram muito... Meu irmão é muito reservado. Logo meu irmão, depois do Felipe, ele é mais reservado. Ele não aparecia, ele não tinha muito movimento nessa área. Fazia? Também. E às vezes podia fazer até pior. Só que ele era... Só que ele era encolhido. Mais malandro. Assim, mais malandro. E eu não, eu era o espalhafatoso. Eu fazia, comandava, agitava, entendeu? E aí eu aparecia mais. Sim. Então, até em relação a primos que eu tinha, família, os pais não deixavam os primos andar comigo, porque o Dmitry era a ovelha negra da família. É uma história interessante. Vai corromper e tudo mais. Hoje, essa semana, inclusive, estava parado pensando um pouco na minha história e olhando tudo que tem estado na minha mão. E eu vi o quanto que Deus foi generoso comigo, cara. Quanto que Deus movimentou a minha vida para me fazer esse homem que eu sou hoje, cara. Mudado, transformado, graças a Deus, com a família. Entendeu? Pô, cara. É muita coisa. É um pouquinho de coisa. É um pouquinho de coisa. Aí você estava contando que você conheceu sua esposa e as coisas começaram a mudar. Você conheceu a sua esposa em que tipo de ambiente? Então, aí o ambiente foi um ambiente que você imagina o que é uma filha de pastor, tá? Uma filha de pastor, militar, sargento da Marinha, cara casca grossa, fazia parte do DOI-CODE da Marinha, era o serviço de inteligência da Marinha, o pai dela, né? Andava descaracterizado e tudo. E eu, filho de uma pessoa que tinha uma outra linha espiritual, era espírita. Então nós morávamos perto, né? Morávamos perto, né? E eu, uma vida fazendo o que eu queria, né? Namorava quem eu queria, tinha a menina que eu queria, e um dia essa menina passa na minha frente. E quando ela passa na minha frente, eu me apaixono por ela, cara. Na hora. Um negócio que eu não consigo explicar. Tu queria? Não, assim, você não consegue explicar, cara, sabe? Tem coisas assim que você não consegue explicar, né? Os sentimentos, quando aguçam dentro de você, foi o que aconteceu comigo, estou falando da minha experiência, sim, tá bom? Claro. Eu olhei e me apaixonei. Ela tinha 14 anos. E ela é mais nova que você? Não, minto, ela tinha 15 anos. 15 anos que ela tinha. Ela é mais nova que você? Ela é mais nova do que eu, né? Eu tinha 17 para 18. Me apaixonei. E ela namorava um rapaz da igreja, né? Namorava, só que estava na crise lá, o relacionamento dela tinha acabado. E eu deixei no ar que, estava apaixonado por ela. E assim, foi aquele negócio de primeira vista mesmo, né? Me apaixonei. Mas assim, era uma confusão muito grande na minha cabeça e na dela. Mas vocês tinham algum tipo de amizade? Nenhum tipo de amizade. Foi algo que passou na rua assim, me apaixonei. Uma amiga em comum morava na frente da casa dela, aí eu mandei um recado para ela comunicar.
Aham. E aí começou a brotar dentro de mim um medo muito grande de chegar perto dela, porque eu achava ela muito pura. E eu era muito imundo. Era isso, porque eu era toda filha de pastor, Você sabia né? já da... Isso já tinha levantado a vida dela. Já sabia que ela era filha de crente, né? Filha de Aham. pastor, Sim. e a gente sabia da história lá atrás, né? Que os crentes eram puros, santos, É, pessoas de direita, tudo. pessoas que, poxa, que andavam direitinho. Então, Os Bíblia, né? os Bíblia, né? E a gente aqui do outro lado, com uma vida promíscua, fazendo o que a gente queria. E aí esse cara que tinha tudo aqui com qualquer menina que quisesse, se apaixona por uma menina que você não pode fazer nada, né? E num rigor desse, que o pai dela era pastor? Pastor também. É, pastor militar, como falei aqui. Né? Ela tinha outras irmãs? Tinha, mas duas irmãs. Mas ela era o quê? Do meio, mas... Não, ela tem tinha a Deise, que é a primeira, ela, a Cláudia, tem a Alba e tem o Paulinho. A São segunda quatro. dela era uma das mais velhas ali, né? Não, ela é intermediáriazinha ali, né? Intermediária. Mas era a mais bonita. Não que as outras não fossem, né? Mas aquela que eu me apaixonei sempre é a mais bonita. Claro, né? A nossa mulher, a nossa esposa sempre é a mais bonita da isso. casa, né? Então eu me apaixonei por ela, né? E aí a gente começa a passar por um processo muito difícil, né? Até porque, assim, o pai dela não queria, não deixava a gente namorar. Tu, nesse inteirinho que tu conheceu ela, você entendeu que tu tinha que ir pra igreja? Como é que foi Eu isso? entendi assim, eu entendia que a gente... Se eu quiser namorar, eu vou ter que ir pra igreja. Não, eu entendi assim, ela não sai da igreja, mas eu não preciso ir. Eu vou, mas eu não Tava preciso nesse estar. entendimento. O meu entendimento é esse. O meu entendimento primário era esse. Aham. Ela está na igreja, ela não sai, eu não quero, porque lá é o lugar das mulheres de direita, isso na cabeça aqui, tá? Sim. Mas eu não preciso estar. Né? Eu posso frequentar para tê-la, mas eu não preciso estar naquele lugar. Aí o pai dela, quando sabe que a gente está querendo se relacionar, se conhecer, o pai dela não deixou. Foi horrível, foi um momento muito difícil pra gente. Só que o amor que brotou Queria daqui... muito, então. O amor que brotou daqui pra lá, Chegou aí lá? cheguei. Ele falou que não... Não podia ir lá. Você não podia ir lá? Não podia ir na casa dele. Não podia ir lá. Ele não queria que eu fosse lá. Não queria. Porque Ele já te conhecia? Você imagina o que é? Você tem filho hoje? Tenho, pô. Filho ou filha? Eu tenho dos dois. Tem os dois. Você imagina uma menina. Tua menina tem quantos anos hoje? Ela tem 8. 8 anos. Amanhã ela tá com 15 anos. E aí chega um cara de cabelo enorme, hippie, É? sujo, porco. E se apaixona pela tua filha. O teu perfil era esse? Se eu quer que eu te conte um pouquinho do meu perfil? É, Meu como é- cabelo, meu cabelo era desse tamanho, tá? Enorme, tá? Aham. Cordãozinho de bambu, camiseta, praia todo dia, super queimado, tá? Os dentes podres, tá? Caramba. Filho de uma espírita, tá? Que se você me olhasse, você ia falar assim, minhas calças eram calças sujas, meus tênis eu gostava de andar com tênis rasgado, então meus tênis eram todos eles rasgados, as calças não eram limpas, calças sujas, tá? Cabelo enorme, tá? De praia todo dia. Tu tava naquele movimento contra a cultura? Não estava nesse movimento contra a cultura, mas eu me afeiçoava à liberdade, tipo assim, meio que hippie, Eu na sei, época era isso, né? é. Não era hippie, não cheguei a ser também, mas eu achava interessante, uma vida assim que você pudesse fazer o que você queria. E aí eu não tinha compromisso com ninguém, responsabilidade com pai, com mãe, não, o que ele quisesse fazer, eu fazia. Se eu tivesse vontade de fazer, eu fazia, né? Só que esse cara chegou, exemplo, tá? Na sua casa, vamos lá, Felipe, né? Felipe. E aí você tem uma impressão, né? Só que não é isso, chegou um cara, e além disso, de uma família espírita. E aí eu não sei como você lidaria com isso. O meu sogro, eu tô te falando de 40 anos atrás, meu irmão, Assembleia de Deus, Santa Cruz, costume lá em cima, cara. Não, a Assembleia de Deus Onde o pessoal mais ainda era fechada. do ritmo do chapéu, do terno, Terno, costurado na parte vestidão, de trás, tal. das irmãs quando estavam no período de menstruação, não poder tomar ceia. Tinha uma sala que investigava as anáguas, se as mulheres estavam com anágua, era esse tempo. Então eu chego nesse momento na casa dele, pô. Então assim, você imagina o que é isso, pô. Cara. Entendeu? Então a resistência foi muito forte. Só que brotou amor aqui e brotou amor lá. Amor mútuo dos dois. Ela também ficou apaixonada por mim. Mesmo você nesse perfil que você falou. E ela era bonita, ela era diferente de mim. Era um bebelôzinho. Era aquela menina que era um bebelô. E eu, desse jeito. Meus dentes eram podres, cara. Meus dentes eram todos ruins. Eu tô te falando do ritmo de vida que tinha. Que tinha na época. Praia todo dia. E aí a resistência foi muito grande. Né? E passei um processo difícil. A mãe dela também? A mãe dela se afeiçoou a mim, porque como a casa dela era uma casa militar, Aham. né? Quando eu chego nessa casa, eu sempre fui um cara muito brincalhão, extrovertido. Né?
E na casa dela não tinha sorriso, porque o pai era muito duro. Muito duro, muito duro. Eu costumo falar que, inclusive, quando eu cheguei nas primeiras vezes lá, parecia que o pessoal ia marchar dentro de casa. Tamanha era a rigidez, né? E era nesse nível mesmo. Era nesse nível Você mesmo. tem ideia, pouco... Eles moravam em Santa Cruz? Não, morava em Campo Grande, próximo da casa. Tu falou que era perto da sua casa, né? Pouco vi meu sogro rir, cara. Pouco vi. O sorriso do meu sogro era só um esticar aqui de lábios e voltar. Porque havia uma blindagem. Eu posso dizer hoje, com uma maturidade que tenho, com a idade que eu tenho, uma blindagem para não deixar ninguém entrar na privacidade dele. O que é privacidade? É privacidade emocional. Emocional dele. Então eu mostro para todo mundo uma seriedade, uma dureza muito grande, para que isso impunha respeito naqueles que estão perto de mim. Sim. Eu só consegui descobrir isso depois de estudar muito, que eu vi o que estava acontecendo, entendeu? Então, uma maneira de você... Eles estão vivos? Não mais. O sogro não, já faleceu. Já faleceu também. Uma maneira de manipular obediência é você mostrar uma cara muito fechada. Sim. Então, ele fazia isso. Então, as pessoas o respeitavam. Talvez o militarismo moldou ele também. Também moldou, né? Desse jeito, tá? Eu não posso também... trazer uma fala aqui que ele fez isso, mas eu acho que o militarismo também moldou ele a isso, entendeu? Então, assim, eu cheguei a essa casa com esse ambiente, mas numa história que ele tinha toda a razão, que eu te digo, se alguém chegasse na minha casa para namorar uma filha com esse comportamento, você também não iria aprovar também. Hoje eu falo, na época, sim, Felipe, eu ficava muito chateado, mas hoje eu entendo perfeitamente. Na época eu não tinha maturidade, eu não era pai, cara, né? Sim, e quando nós... É verdade. Né? Quando você é pai, você faz muita muda. diferença. Você tem um sentimento de proteção a seus filhos, a sua esposa. E aquilo que ele fez nada mais foi do que trazer proteção para sua casa. Então, assim, resistir, não quero. Só que assim, a gente continuou, né, gostando um do outro demais. Né? E tinha cartinha? Tinha cartinha demais, todo dia. Cartinha todo dia, né? Tinha rosa, cartinha, presente, tinha tudo. E a gente continuou e ele não teve como, tipo assim, travar isso, né? E aí eu comecei a igreja. Na sua igreja. Lá em Santa Cruz? Lá em Santa Cruz. Quando eu comecei a igreja, Felipe, aí foi assim um escândalo, né? Por quê? Porque tu foi daquele jeito? Foi daquele jeito. Eu chegava na igreja todo queimado, de cordãozinho e tal. E eu passei por muita dificuldade na igreja, né? Porque aquele tempo, né? Um pouco diferente de hoje, mas naquele tempo não se aceitava um cara chegar na igreja desse jeito. Sim. Não é? E aí, quando eu chego naquele local lá, tinha muita revelação, Assembleia de Deus. As irmãs eram muito de oração. E quando eu chegava na igreja, sempre tinha uma visão, cara. E eu não era crente, não entendia nada. Língua estranha para mim era a coisa mais maluca. Doida, né? Esses caras são tudo malucos aqui. E perto de mim só viam coisas ruins. Cobra, macaco. Eu vi uma cobra ali, não sei o quê. Sério? Eu ficava apavorado com essas coisas que aconteciam comigo. Isso foi um processo, assim, pré-entrega de vida para Jesus. Sim. Então eu passei pelo menos aí 1 ano e meio, cara, indo à igreja, mas sem aceitar o evangelho. Mas tu ia todo domingo? Eu ia porque eu estava apaixonado por ela, cara. Era o amor da minha vida, cara. Não podia sentar junto, pô. Não podia sentar junto. E assim, eu tinha carro, eu ia de carro. E também não podia andar no meu carro. E também tu não podia levar? Não podia levar, não podia estar junto. Eu podia estar naquele lugar. Quando acabava o culto, eu ficava perto dela, ela perto de mim. Isso, óbvio. Era o máximo. E o escândalo... Nem a mão segurar. Nem a mão segurar. E o escândalo na igreja, porque os irmãos eram muito rigorosos. Ele era o pastor, presidente da igreja? Pastor, presidente da igreja. Pô, tu foi logo vir. Foi. É uma história assim que eu não recomendo pra ninguém, Felipe. Né? Assim, às vezes a gente vai testemunhar, falar... Você sofreu muito com isso na época? Você sofre. Na época. Você sofre por quê, Felipe? Por que você sofre? Na verdade, você é ensinado, né? Por exemplo, você é um cara de muita liberdade. Faz o que quer, tem o que você quiser. Aí, de repente, você chega em um local que você não pode ter nada. Regra pra tudo que é lado. Pra tudo quanto é lado. Então, aí você acaba se domesticando. Bom, eu comecei a ver um outro lado da vida que eu não vi. Qual é o outro lado da vida que eu não vi? O lado do respeito. Eu precisava obedecer, né? Eu precisava ordenar a minha vida. Eu precisava entender a atmosfera que eu estava. E era uma atmosfera totalmente diferente do convívio que eu tinha com meus amigos e com as pessoas que eu me relacionava. Sim. Né? Você tinha namorada que você queria, você fazia o que você queria, você bebia, você saía, você viajava, você fazia o que você queria na tua cabeça. E de repente você vai para uma igreja. E aí você é apaixonado por uma menina e naquele local tem regra. E teus amigos não botavam? Pô, aí eu passei um processo difícil, né? Porque, por exemplo, você tem ideia, né? Eu comecei a regular minha vida. Porque nas conversas que tínhamos, né? Nessa fase de namoro, né? A gente pode dizer de um namoro sem o pai saber. Sim.
ela colocava condições para mim. Poxa, não sai de casa, pô, vamos ficar junto, eu quero você para mim e tal. E aí comecei a regular minha vida, chegar cedo em casa. Eventualmente, acontecia de eu dar um pulo, né? Isso. Porque eu ainda estava vivendo aquele sentimento de vontade de dar uma saída, de ir para um baile, de ir para um carnaval, adorava o carnaval, entendeu? E aí eu lembro que eventualmente a gente saía, mas era difícil. Até que teve uma vez que eu saí, né, eu fui pro Luso, tava com uma menina, né, e briguei no Luso. Eu gostava de brigar, cara. Tu era brigão também? Eu gostava de brigar, cara, imagina isso, né? Não tinha funk na época, não era o funk ainda? Não tinha funk não, era batalha de carnaval, né? Mas assim, aí eu tive uma briga lá, né? Briguei lá. Saiu na mão? Eu, meu irmão, todo mundo era constante brigou. isso? Não era constante, né? Essa mas marcou, gostava de uma briga? Gostava porque assim, aquele negócio de você se achar extravasar ser, também, então. Enfim, aí eu briguei, né? E eu já tava namorando ela. E aí ela descobriu, né? Porque ligaram pra ela, falaram, enfim. Dali, cara, a minha vida mudou mesmo. Aí eu falei pra ela, me comprometi, se ela continuasse comigo, porque eu tinha traído ela, eu tinha namorado uma outra menina, mas já era namorado ainda, e eu ia parar com tudo. E aí foi da onde defini minha vida de parar com tudo. Parei de beber, parei de sair. Foi assim? Pum. Não, eu resolvi, cara, eu sou muito determinado, Felipe, eu resolvo e faço, né? Eu não sou um cara de ficar duvidando, será que vou, será que vai, não. Eu defini, se eu quero essa menina pra minha vida, se eu quero ela como a minha esposa, eu vou definir a minha história. Se é isso que ela quer, eu vou fazer por ela e por amor a ela. E aí eu defini a minha história de nunca mais beber, nunca mais sair, nunca mais me relacionar com ninguém. E aí, a partir de então, eu comecei a frequentar a igreja, mas não tinha aceitado Jesus ainda. Mas eu comecei a frequentar a igreja e com regras de chegar a casa, né, todos os sábados e domingos, 10 horas da noite para dormir. E aí eu comecei a aprender um pouco do evangelho. Até que teve um dia que eu encontrei Jesus de verdade, num culto jovem. Lá mesmo? Lá mesmo, né? E foi uma coisa assim meio que... Tinha culto jovem? Tinha culto jovem. Cantando em harpa. Nós abrimos esse culto. Isso, desse jeito aí, né? E aí nesse culto, foi um culto que marcou muito, porque eu comecei a me sentir mal no culto, cara. Uma coisa estranha, né? Me senti, cara, troço esquisito. Você já estava frequentando há um tempo? Estava frequentando um tempo, mas aquele culto definiu, cara, né? Aí eu comecei a me sentir mal, estranho. E o meu sogro, um cara muito usado por Deus, apesar disso tudo, cara, ele era um cara muito usado por Deus, né? Um cara assim, um homem de Deus mesmo, de verdade mesmo. Ele sentiu alguma coisa no altar e ele levantou. Quando ele chegou perto de mim, eu levantei a mão. Só que antes dele chegar perto de mim, eu tive uma visão. Eu digo que essa visão foi uma visão satânica. Porque a visão era assim, você vai casar com essa mulher que tanto você ama, você vai ter um filho e depois você vai morrer. E ele chega perto de mim, eu passando mal, eu levanto a mão, a igreja vem abaixo. Porque o Dimitri, cara, o cara aceitou Jesus, meu irmão. Todo mundo alegre. E eu chorando, desesperado. E as pessoas pensando que eu estava alegre, mas eu estava desesperado que eu ia morrer. E eu chamo Cláudia, eu vou morrer, cara. Eu vi que eu vou morrer, eu vou ter um filho contigo, nós vamos casar, eu vou ter um filho e nós vamos morrer. E aí eu comecei a viver um drama. Eu tinha medo de casar e medo de que ela engravidasse. E aí nós começamos a realmente efetivar o nosso namoro. Que idade você tinha nessa? Eu tinha 18 anos, 18 para 19. E ela tinha 16 para 17. Eram novinhos, né? Novinhos, E aí a gente começou a nossa história ali. Aí o pai começou a deixar, mas também, cara, era um namoro de regra. Como é que era esse? Namoro de regra não é o namoro de hoje não, varão. Como é que é? Não, era namoro até 10 horas. 10 horas o velho tocava a sirene. Mas era o quê? Sábado? Sábado não. Tipo assim, todo dia ele ia pra igreja. Então, quando... tu podia ficar lá? Não, eu podia ficar não. E quando ele dava a oportunidade dele estar em casa, porque quando ele ia como ele ia para todo dia para a igreja, todo mundo ia para a igreja. Eu também ia para a igreja todo dia. E você para a igreja todo dia? Eu queria estar com ela, pô. Aí ele chegava de Santa Cruz em Campo Grande e chegava 15 para as 10. Aí a gente ficava no portão, 15 minutinhos. 15 minutinhos. E aí quando a gente brigava, discutia, era um problema. Pô, a gente ficava a noite sem dormir, pô, a gente apaixonado, meu Deus do céu. Aí 6 horas da manhã eu queria estar encontrando com ela pra gente resolver o que aconteceu. Um ciúminho ali, a gente era ciumento pra caramba. Então assim, todo dia era isso, né? Só que assim, 10 horas o cara tocava a trombeta, ele dava uma subiada lá e ele tinha que entrar. Era no assovio? Não tinha esse negócio de qualquer hora não, cara. Não tinha esse negócio de poder fazer o que quer. Não era assim, era regra, cara, era regra. Então assim... Ali eu vi que podia abraçar nessa podia, mas ali eu tava vendo que eu amava mesmo, cara. Porque para me sujeitar aquilo tudo que eu me sujeitei, só por amor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Tudo suporta. Então eu suportei o velho, suportei aquela situação toda e a gente foi. Mas tua sogra não fala, deixa eles um pouquinho. Não, minha sogra respeitava muito o velho. Respeitava mesmo. O velho era general mesmo dentro do que ele dizia era lei, acabou. Mas, cara, ele... Mas almoçava lá? Eventualmente almoçava. Depois, quando eu comecei mesmo a estar próximo, já convertido, batizado,
Aí as coisas ficaram um pouco mais fáceis, eu conseguia jantar na casa dela, aí eu criava um ambiente de lá, eu dizia que não tinha água na minha casa, para beber água na casa dela, para estar um pouco perto dela, porque o velho estava no quartel. Cheio de estratégia. Cheio de estratégia. Então, assim, o nosso namoro foi desse jeito aí, Felipe, entendeu? Mas vocês namoraram assim, quanto tempo? Namoramos 3 anos, cara. 3 anos? 3 anos. Namoramos, noivamos e casamos, né? Mas foram assim, 1 ano e meio praticamente debaixo da guerra, dele não deixar a gente nem ficar perto. A gente estava apaixonado, mas a gente não podia ficar perto, entendeu? Então, a partir daí, a nossa história como cristão começou a desenrolar, né? Mas até então nada, né, cara? Nada. Não tinha nada, meu irmão. Aí casamos. Mas beijava na boca já. Não, já beijava na boca. Antigamente podia beijar na boca. Podia. Eu tenho uma filha hoje, cara, né? Eu tenho a Isabela e o Daniel. Não sei se vocês já ouviram falar de corte. Corte? Já ouviu falar de corte? Não, você? Corte é uma metodologia de namoro que você não pode beijar. No máximo da mão. Corte. E a minha filha resolveu, agora, né? Ela é casada já, fez corte 3 anos. Não deu um beijo na boca no namoro. E eu não podia orientar ela nunca sobre isso, porque eu beijei minha esposa no namoro. E aí, quando alguém chegava para argumentar comigo, pô, mas tu não vai falar para tua filha? Cara, eu não posso argumentar e nem falar nada. Ela quer fazer, o problema é dela. Deixa ela. Só que assim, eu tô te colocando isso, né, com algumas situações. Mas, a partir daí, a minha vida começou a ter uma nova história. Só que eu estava casado, né, cara? E aí eu não queria engravidar, porque eu tinha medo de eu morrer. Isso durou um tempo, né, até que a minha filha, ela engravidou do meu filho e, bom... Não morri ainda. Aí ela engravidou do segundo. Aí eu falei, pô, Satanás é mentiroso. Só que 4 meses de vida da minha filha quase morreu no meu braço. Ela tomou uma medicação que a pressão dela caiu 4/2. Caramba. E ela chegou no médico, né, que era um pediatra que a gente tinha, morta nos meus ombros. E eu lembro que eu já convertido dentro do carro com meu sogro, com a minha mãe. E meu sogro falou assim, Dimitrinho, por favor, ora porque você é crente, cara. Ora agora, porque ela estava morrendo, ela desfalecendo. Caramba. E a gente levantou ela, começou a orar. Ela deu um grito, ela voltou. Bebê ainda? Bebê, 4 meses. Estou te falando de uma menina de 4 meses. Caramba. Né? E aí ela voltou, para você ter ideia, cara, quando ela entrou no consultório, o médico teve que massagear o cérebro para ela voltar para oxigenar o cérebro, porque o cérebro dela tinha perdido a oxigenação. Um dos medos que a gente tinha é que ela tivesse algum problema. Alguma sequela, né? Alguma sequela, mas não teve nenhuma. Na gravidez da Cláudia dela, também nós passamos um momento muito difícil. A Cláudia teve toxoplasmose. Não sei se você sabe o que é isso. Falar, mas é a doença do gato, né? E a médica, quando saiu o exame, saiu toxoplasmose e a médica falou, olha, eu aconselho de tirar, porque vai ter uma deformação corporal nela. E a gente falou, não, Cláudia, eu não vou tirar, não. Nós não vamos tirar. Se vier com alguma deformação, nós vamos aceitar, mas nós vamos orar. Nós vamos orar e ver o que Deus vai fazer. Levamos o caso para a igreja, Felipe, e pedimos a igreja toda para estar orando, mostramos os exames, né, tudo que estava ali, e a gente muito novinho, né, eu tinha, sei lá, 24 anos, Cláudia um pouco mais nova. Você já trabalhava de quê nessa época? Eu trabalhava na escola dos meus pais, né. De como do que? Santa Como Bárbara. Professor mesmo? Não, professor não, eu trabalhava junto na direção. Ah, na parte administrativa. Nessa época eu trabalhava dentro de Santa Margarida, uma escola que tinha aqui em Santa Bárbara, porque assim que eu casei, minha mãe tinha uma unidade aqui, aí minha mãe deixou essa unidade comigo. Para você administrar ali. Administrado com 22 anos. 24 anos eu estava aqui ainda. Ela teve toxoplasmose, aí a médica pediu para tirar e a gente comprou a guerra, entramos em oração, aí eu já estava convertido, cara, né? As coisas já estavam mudadas. Levamos o caso para a igreja toda orando. Um mês depois nós fizemos o exame. O exame deu normal, não tinha mais nada. Deus curou a Isabelle dentro do ventre, entendeu? É um milagre de Deus, a vida da Isabelle. Eu costumo falar, a Isabelle é uma menina que você tem que conhecer, cara. Quando você puder, traz aqui no podcast. É uma mulher menina de Deus, né? Hoje ela é mãe de 3 filhos e foi aquela que eu testemunhei, que quando eu fui subir no púlpito para pregar, ela estava dizendo pra mim que estava grávida do quarto. Eu falei assim, caramba, tu é doida. Então, um pouquinho dessa início de história nossa, entendeu? Você falou que estava trabalhando, administrando a escola da sua mãe aqui. Ela tinha uma Santa unidade Margarida, aqui e a unidade de Vila Nova. Não, ela tinha Santa Margarida e ali perto do shopping. Do shopping. Ali é mais antigo que Vila Nova? Ali é o início de tudo. Ali é o iníciozão. Nós iniciamos ali uma casa de frente, era uma casinha. Minha mãe era muito guerreira, mamãe é uma mulher destemida, guerreira. É uma mulher que a gente tem como uma referência muito grande, entendeu? Ela é uma pessoa que sabe onde ela quer chegar. Hoje ela está com 83 anos. Ela pensa em abrir outra escola. E trabalha todo dia? Trabalha todo dia, de 7 da manhã a 7 da noite, entendeu? Então, assim, sucesso tem preço. Sucesso não cai do céu, né? Mesmo para crente. Tem crente que está esperando até hoje acontecer alguma coisa, não acontece nada, porque sucesso tem preço.
entendeu? E preço de vida, de renúncia, de trabalho, de responsabilidade. Só que as pessoas confundem tudo isso. Quando ela abriu a escola, teu pai estava junto com ela? Não, meu pai era contador. Tu falou, contador da Casa Dux, a antiga Casa Dux de Campo Grande, que hoje não existe mais. E aí, depois de quase 15 anos, ele viu a escola crescendo, ele sai do projeto que ele tinha de vida, e aí ele vai administrar a escola junto com a minha mãe. Junto com a sua mãe. Aí a escola cresce bastante. Ali perto do shopping. Perto do shopping. Aí ela abriu essa ponta aqui, em Santa Margarida. E aí tinha um centro pré-melhoramento aqui em Vila Nova, que era uma escola que faliu. Centro pré-melhoramento, Aí é onde a escola hoje... Naquele local? Naquele local. Então era uma escola que faliu, e aí eu e meu irmão, nós tomamos a frente de comprar, e aí juntamos com o nosso pai, na época a gente convenceu ele de comprar, e compramos aqui. Fechei Margarida e vir para cá. Quando eu vim para cá, eu trago 250 alunos. A escola rapidamente chegou a 1.000 alunos aqui em Vila Nova. A escola cresceu bastante. Então, assim, aí nesse tempo, aí até 30 anos de idade, eu tô trabalhando no Santa Bárbara. Tu trabalhando no Santa Bárbara. E trabalhando bastante, sem parar. Era dia e noite trabalhando, sabe, focado. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa não, cara, né? É porque a gente entende princípio, né? A gente entende princípio. Você vai na escola todo dia? Todo dia, cara. Todo dia tem que ir, né? Todo dia, né? Claro que hoje... né, eu tenho 3 filhos, né, os filhos já adultos, né, e os filhos são suporte para mim. Então hoje eu me reservo a chegar na escola todo dia 9 horas. Tá. Mas assim, foi uma vida inteira de chegar na escola às 5h40 da manhã e sair 11 horas da noite. Isso nos dias letivos de aula normal. Final de ano, quando tinha obra, porque a escola estava crescendo, a gente dormia muito pouco. Chegava em casa 1 da manhã para 5 da manhã estar acordado. Então eu trabalhava de 5 até 1 da manhã, num período de férias, porque sempre tinha uma estratégia nova de um prédio novo acontecendo na nossa escola. Entendeu? E como é que é a família no meio desse negócio todo? A família, cara... Marido e mulher, esse tipo de coisa. Aí que é a grande questão, né? Se a mulher não tiver compreensão, né, do propósito, tem muito problema na relação, né? Meus filhos, pra você ter ideia, me cobravam muito presença. Eu pequei muito. Pequei muito. Eu digo que eu pequei, errei, né? Porque eu focado no trabalho, né, e querendo chegar em um lugar, você acaba que desprotege um pouco a relação pessoal com o filho. Desde Santa Bárbara? Desde Santa Bárbara, né? Porque eu fui, quando eu me converto e começo a trabalhar de verdade, eu tinha referência. Então, qual era a referência? Meu pai e minha mãe, principalmente a minha mãe. Então, eu sabia que o sucesso precisava ter determinante. Tinha que ser determinante, você tinha que determinar a tua vida. Então, lá no Santa Bárbara, da mesma forma, tá? E quando chega aqui no Dimitri já, aí o foco era muito maior, porque eu estava começando do nada. Porque quando eu vou pro Dimitri, meu pai diz para mim, eu não te ajudo. Qual foi a condição? Como é que se deu isso? Como se deu isso? Essa tua saída? Então, cara, não tinha como eu sair do Santa Bárbara. Quando as pessoas chegavam para mim, eu já convertido, dando aula em escola dominical, ministrando palavras, e sempre tinha algumas palavras proféticas para minha vida. E falava, na Assembleia? Na Assembleia de Deus. Nessa mesma? Não, era na mesma, não era na mesma. Na mesma? A gente ficou em Santa Cruz, eu era do Campo de Madureira, eu cheguei a ser evangelista. Aí eu sempre segui meu sogro, né? E aí entendi. A gente tava nessa com ele lá, e assim, quando eu ministrava, eu era líder de escola dominical, dava aula para professores, né? Sério? Sério. Legal, cara. Aí, né, eventualmente, tinha palavras proféticas pra gente, dizendo que a gente não ia ficar muito tempo onde a gente não estava. E Deus ia fazer uma mudança. E eu achava, né? Na questão de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Eu achava que Deus ia mudar o nome da escola, Deus ia fazer uma revolução na minha família e Deus ia mudar toda a história da família. Você foi o primeiro na sua casa, na sua família de pais, paterna? De evangelho? Não, só eu. Até hoje? Até hoje, só sou eu. Só você? Só sou eu. Não, porque naquele dia que tu pregou aqui, tu falou sobre testemunho, mas era teu tio, né? Era do meu tio. Era teu tio, né? Que morava atrás da casa, do meu tio. Teu tio. Mas meus irmãos, né, e meus pais, não. Eles são sensíveis e eles veem o testemunho da gente. Não, mas eles são pessoas de fé, né? Não, tem fé. Botou o nome da escola de Santa Bárbara, né? Eles têm fé, né? Eu tenho um irmão menor que ele é muito sensível, ele vai à igreja. Mas quando eu te falo de conversão, nada. Não, né? Entendi, de vida nova, transformação, de renúncia, isso nada. Entendi. Entendeu? Então, assim, a história vai desenrolando para esse local. E aí, quando eu vou pro Dimitri, aí você me perguntou, né? Por que esse local? Quando foi? Como que aconteceu isso? Como é que você, assim... Você imagina, Felipe, você tá dentro de um lugar que você tem um salário maravilhoso, carro na garagem, casa própria, tudo andando direitinho. Você já tá numa condição melhor, sua família melhor, também. né? Lá no Santa Bárbara. Então, eu não me via a condição de sair daqui. Eu falei, não vou sair daqui não. Tava confortável? Confortável. Eu falei, a palavra profética... Acostumadão. A palavra profética que chegava, eu falava assim, não, cara, Deus vai mudar aqui. Só que Deus tem... Cara, Deus é tremendo, cara.
Mas tu chegou a fazer algum curso porque você falou que fez 2 anos de matemática. Fiz 2 anos de matemática, depois me formei em pedagogia, sou pedagogo. Você é pedagogo. Aí depois eu me converti e voltei para minha vida normal. Sim. A vida normal de qualquer ser humano, entendeu? Tem que estudar, ser responsável, entendeu? Aí eu voltei e fiz a faculdade. Aí eu terminei pedagogia, porque eu já estava encaixado já na escola aqui de Santa Margarida. E eu precisava ter uma formação de pedagogia. Me formo em pedagogo. Precisa ser pedagogo para abrir uma escola, não é isso? Precisa ser pedagogo para você assinar como gestor da escola, o diretor do colégio. Tem que ter pedagogia. Tem que ter pedagogia. E na área de administração, entendeu? Entendi. Então eu fiz essa formação. Só que quando chega lá na frente, a gente, você imagina, né, cara? Eu não via condição de sair. Mas Deus teve um jeito de me tirar. Assim, eu falo assim com um pouco de propriedade para algumas pessoas que podem estar passando algum problema hoje, Felipe. Com certeza. Às vezes esse momento difícil é Deus tratando para te tirar do lugar que você está, para um ambiente novo que Ele vai te colocar. Só que quando você está na dificuldade, você não entende o que é isso que vai acontecer. Por quê? O que Deus fez comigo? Eu falo que foi Deus porque eu estava bem na igreja. Não tinha pecado, não tinha nada. Um cara pregando, dirigindo, escola dominical, aula para professor e tal. Voando. 29, 30 anos, voando. Monte, orando, buscando ao Senhor. Fico doente, cara. Aí é a época que eu entro no meu limbo. Fiquei doente. E aí, na minha doença, eu fiquei sem roupa. Quando eu digo sem roupa, sem proteção minha, de achar o que Deus ia fazer. Porque nós temos muito disso, Felipe. A gente acha o que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus tem que ser assim. Deus vai fazer assim. Então, quando Deus vê que você não consegue encaixar e escutar o que Ele quer, aí Ele coloca você num buraco. E aí, nesse buraco que você está, aí você tira essa roupa da blindagem que você tem para você poder escutar Deus. E aí foi isso que aconteceu. Eu fiquei 1 ano e meio doente. Doente? Mal. Mas doença de quê? Tive toda doença emocional que você pode imaginar, eu tive. Sério? Toda. Foi emocional? Emocional. Eu tô te falando de 30 anos atrás, tá bom? Okay. Eu tive pânico, burnout, depressão, tudo. Eu não saía de casa. Mas tu acha que era decorrência desse trabalho excessivo? Excesso de trabalho, pô. Excesso de trabalho, porque teu corpo tem um limite. E eu trabalhava muito. Eu era um cara assim, venerado. Mas você trabalhava muito, mas você gostava? Gostava, e tinha igreja. Eram 2 coisas fortes. Eu tinha igreja, que também te consumia bastante. Me consumia, e eu exigia muito também de mim mesmo para a igreja, né? Porque eu não tinha final de semana, e eu tinha meu trabalho. Então eram 2 coisas que me exigiam muito. Sem férias? Sem férias, sem lazer, sem nada. Entendeu? Porque eu achava que a gente tinha que trabalhar, eu achava que eu tinha que estar na igreja para produzir e abençoar as pessoas, pregando o evangelho, ensinando, fazendo de tudo que eu podia. E aí, nesse período, eu fiz seminário ainda, antes de eu ficar doente. Eu faço 3 anos de seminário. Então eu chegava a casa, 10 horas da noite todo dia. E aí eu botei um propósito na minha vida, num ano do meu seminário, de ler a Bíblia toda. Ler 10 capítulos por dia. Então eu chegava e eu ia dormir meia-noite, para estar acordado 5 horas da manhã do outro dia. Então o grau de exigência que eu fiz minha vida chegar foi por conta minha, não culpa de Deus. Mas eu acho que Deus permitiu de eu chegar a esse lugar e ficar nesse limbo, porque Ele tinha que me tirar a roupa da minha proteção, de eu achar que ia ser do meu jeito. Se não fosse desse jeito, eu não estaria hoje do jeito que eu estou e nem estaria representando o Evangelho naquela escola como eu represento hoje. Eu podia estar lá naquele lugar e com a mesma vida. Só que Deus tinha uma coisa nova. Então Ele, por misericórdia, eu falo por misericórdia na doença, Ele me colocou nesse lugar para hoje eu estar onde eu estou. Mas só que a gente não entende. Quando a gente está em um local, tá? Que não é um local confortável, a primeira coisa que você vai pensar é que Deus não está nesse lugar. Mas é o lugar que Deus está para falar. Porque você ali está sensível à voz de Deus. Nesse lugar, eu fiquei muito sensível. Então, quando as pessoas começavam a falar profeticamente para mim algumas coisas a respeito disso que Ele ia fazendo na minha vida, eu comecei a escutar e aí eu comecei a decidir querer sair do lugar que eu estava. E até então eu não queria sair daquele lugar, porque eu achava que Deus ia mudar aquele lugar. Mas é muito importante isso que você está falando, sabe por quê? Porque a gente imagina que, pelo que você está relatando aqui, alguém que é muito firme na igreja, tá pregando, tá indo no monte, tá orando, tá não sei o quê, tem o seu trabalho. Sim. E você, no meio disso tudo, às vezes, muita gente se dedica demais à igreja e vai com tudo, vai com força e acaba se adoecendo. Sim. Né? Como você falou, às vezes por culpa nossa. Culpa nossa. Que Deus permite que a gente passe para que a gente... Com certeza. Né? Como você está falando aí. É porque é um ensinamento, né, cara? Você tem um limite, nós temos um limite. O problema é que a gente passa o limite. Você tem uma régua. Você não deve passar régua. E aí como é que você vai saber que régua é essa e que local que você tem que estar? Você tem que aprender a ser equilibrado. O problema é que falta um fruto do Espírito, que é o equilíbrio. A gente não domina a gente. Então o domínio próprio não tem nessa hora. Porque a gente fica focado em alguma coisa. Exemplo, sucesso. Você quer crescer, você quer fazer. Mas você precisa ter limite, você tem que ter régua. Você sempre teve ambição assim?
Sempre foi uma pessoa ambiciosa? Olha, eu vou te falar uma coisa, Felipe, sinceramente. Não, assim, sem o lado pejorativo da coisa. Não, claro, assim, eu sempre estive debaixo da promessa e desejando chegar onde Deus queria que eu chegasse. Né? Entendi. Eu nunca fui um cara obstinado. Eu vou ter que chegar naquele lugar, Não. Eu sempre quis fazer aquilo que Deus desejasse para minha vida. Então, exemplo, onde Deus quer me colocar, eu fui perseguindo. E como funcionava? As coisas iam acontecendo. À medida que as coisas iam acontecendo, eu via a aprovação de Deus para estar nesse lugar, tá? Sim. Então, cada passo que eu dava, nesse ambiente que eu estou hoje de escola, era um passo que acontecia e eu via o mover de Deus. Acontecia e eu via Deus aprovando. Agora, não que eu quero... Não. Qual é o objetivo maior que eu tenho hoje, né? Que eu sempre tive? É representar bem Deus na Terra. Esse sempre foi o objetivo, tá? Ser luz, ser sal, de verdade. Sim. Poder abrilhantar, né? Esse mundo que está em caos com luz. E aí fazer disso, não a minha voz, que eu estou aqui falando, mas da minha vida. Como eu posso representar bem, tá? Com a minha vida, aquilo que Deus deseja. Onde? Em todos os lugares e as esferas. Quais esferas? Todas que estão perto de mim. Então, se você chegar hoje num ambiente escolar, lá no Dimitri Marques, não tem pai que não chegue lá que não fique assim impressionado com tudo que tem lá. Porque tudo que eu faço para representar ele. Então eu faço com excelência. Então se você chega hoje lá na escola, você fica assim, que escola linda, maravilhosa. E hoje eu te digo com toda a propriedade. Não por vaidade, soberba, orgulho, nada disso. Em Campo Grande, eu procuro sempre estar fazendo o melhor enquanto escola. Estou falando de espaço físico. Agora eu vou te falar de aspectos humanos, relacional, né? De poder ter empatia com todo mundo. Tanto é que eu boto meu telefone celular na mão de 1000 pais no colégio. Tu falou aqui antes do off aqui, gente, ele falou esse negócio aqui. 1000 pais. Aí as pessoas falam para mim assim, você é um louco. Não, eu não sou louco. Eu confio tanto naquilo que eu estou fazendo. E sei que eu estou seguindo um padrão bíblico que isso vai reverberar para todo mundo. Então a gente tem empatia, os pais gostam muito da gente. A gente é relacional. Não só com os pais, mas também com nossos colaboradores. Acessível. Acessível, né? Simples, humilde, né? Aprender com Jesus. Aprender de mim, que eu sou simples, manso, humilde. Sim. Então a gente pratica isso, na sua essência, na sua verdade. Isso com todo mundo que está perto. Então eu tenho meus pais lá, que, né, aqui da igreja de vocês da Esperança, muitos pais estão lá. Né? Verdade. E eu tenho muita paciência com todo mundo. Não é daqui não, com todos os pais. Entendeu? Porque meu telefone não Principalmente com os daqui. Não é daqui. Aqui não tem problema não. Aqui não tem. Entendeu? Mas essa acessibilidade, Felipe, que a gente tem hoje para todo mundo, né, é uma forma de você representar Deus na Terra. Com certeza. Eu sempre falo isso. E às vezes até nesse percurso todo, né, uma das colocações que fazem para mim, por que essa escola não é confessional? É a pergunta que se faz muito. Por que você não é uma escola confessional? Por que você não faz? Porque o meu objetivo enquanto escola não é ser confessional. Não sei nem o que é, me ajuda. A escola confessional é uma escola que é uma escola cristã de verdade. Então você segrega, exemplo, adventista. Adventista tem. Adventista, uma escola confessional. Aquela é uma escola confessional. Então, entendi. Mas aí você pensa, cara, eu preciso brilhar no meio da treva. Eu preciso brilhar, eu preciso ser luz. No meio de onde? A gente que não tem luz ainda. Então, se eu segrego e coloco ali uma escola confessional, eu delimito um poder de ação de pessoas dentro desse local. Entendi. Então, a minha escola não é confessional. A minha escola é para todo mundo. Né? Mas tudo que está acontecendo na escola tem sido orientado pelo Evangelho. Então, mas aí vamos voltar só um pouquinho. Nesse período que você falou que teve todo tipo de burnout, não sei o que, aquela coisa toda. Sim. E aí você entende que mesmo você sendo o causador, vamos botar assim, que estava naquela situação, mas você vê que Deus permitiu que você chegasse nisso para que houvesse uma mudança na sua vida. Claro. É a mudança onde você sai do Santa Bárbara e vai para um local que já tinha no seu coração, no seu peito? Já tinha essa semente? Não, a semente foi produzida por palavras proféticas. Né? Foi assim? Deus começou a ministrar no meu coração. Eu preciso tirar você daí. E algumas pessoas que nunca tinham me visto, eu chegava naquele local, tive um sonho contigo. Eu vejo você saindo desse lugar. E isso despertou a saída do Santa Bárbara. Se você me perguntar assim, você tinha o desejo de sair? Não, eu estava confortável, estava tudo bem, não tinha problema nenhum, tranquilo, dinheiro, carro, bem tranquilo. Eu no Evangelho, pregando o Evangelho, a minha família cristã, não era cristã, eu somente, mas não me interferia na minha vida. Só que aí Deus começou a ministrar, porque Deus estava vendo a frente, e eu não conseguia ver a frente. Eu era limitado na minha visibilidade espiritual, de saber o que Deus queria. Né? Eu acho que aí é um pouco de falta de sensibilidade naquilo que você vai ouvir de Deus. Então nós precisamos ter quarto de oração.
a sensibilidade de buscar o Senhor no quarto de oração, para Ele poder ministrar na nossa vida e de a gente não precisar passar por alguns processos que às vezes a gente passa. Por exemplo, né, o acúmulo de problema que eu tive nas minhas emoções e me deixou num buraco muito grande, eu vejo que, de repente, apesar de estar fazendo isso tudo, num ativismo religioso muito grande, eu devia ter muito pouco tempo de quarto de oração, de quarto de guerra. E eu precisava ter quarto de guerra para não passar, às vezes, por problema que eu passei. Entendeu? Então é por aí. E aí você entende sua saída. Você, quando sai do Santa Bárbara, como é que você faz? Você chama sua mãe? Não, eu chamo meus pais e falo, eu quero abrir uma escola para mim. Sério? E eles? Aí meu pai falou assim... Seus comungados. Eu era um cara muito bom no Santa Bárbara. Você imagina, eu era um gestor de dentro do Santa Bárbara, né? Eu era um gestor da área da finança toda da escola. E eu era um cara de muito trabalho, né? E eu era um cara que fazia as coisas acontecerem, né? Dentro do Santa Bárbara. Entregava o que prometia. Entregava o que prometia. E a escola aqui de Vila Nova, ela cresceu muito. Né? Não, verdade. A gente cresceu bastante. Meu Foram irmão também, comprando de muito terreno. É. Quando eu chego com meus 31 anos e falo que vou sair, meu pai, não. Tu tinha 31? 31. Meu pai falou, não te ajudo se você sair, você vai sair sozinho. A minha mãe, ela falou assim, pô, que legal, mas eu vou te falar uma coisa, só vai dar certo se você colocar o nome de Santa Bárbara. Ela falou isso pra você. Aí eu falei, mãe, não vou colocar, mano. Eu vou colocar o nome de Dimitri. Eu tinha que arrumar Tu já tinha um nome? Tinha um nome, porque eu tinha que arrumar um jeito de sair pra não magoar minha família. Eu não queria magoar minha família. Sim. Aí eu falei pra ela, eu vou colocar o nome de Dimitri pra honrar papai. Papai vai ser honrado na escola. Vou colocar o nome dele lá. Aí ela, mas o nome dele, mas não vai dar certo. Tem que colocar Santa Bárbara. Só vai dar certo se for Santa Bárbara. Ali pintou um desafio pra mim na fé. Sim. Então eu falei, eu vou botar. Não vou botar, não pode ser Dimitri. E aí a gente saiu. Só que quando eu saí de lá, meu pai não me ajuda. Não te ajuda? Aí não tem mais finança, não tem mais nada. Como é que tu faz? Aí eu tenho a época da fome. A gente já passou fome. Tem a escassez. Tem a escassez. E aí a gente não tinha em casa. Eu saí com uma cabeça do Santa Bárbara, 5 cartões de crédito, salário excelente, 2 carros, saí para um local, tipo assim, cara, pensa, Abraão, sai da terra que eu vou te dar, sai da onde você tá, Abraão, e vem para cá, vai para um lugar que eu vou te mandar. Foi mais ou menos assim. Foi assim. E a gente saiu, cara. Né? E aí foram mais ou menos assim, uns 2 anos de muita escassez. De minha esposa chegar para mim e falar assim, não tem leite, não tem arroz, não tem feijão dentro de casa. Tá faltando E eu não podia voltar para casa para meu pai e falar para meu pai, pô, me ajuda. E ele não me dava nada. Né? A propósito, não é porque ele estava ali manifestando uma crueldade contra mim. Não era isso. Eu entendi que não era isso. Meu pai não queria que eu saísse. Meu pai fez isso para me voltar. Porque ele sabia o quanto era importante naquele local. Você imagina, por um filho que está crescendo bastante. Isso já tinha quase... Quanto tempo tu ficou no Santa Bárbara? Eu fiquei muito tempo. Eu fiquei, por exemplo, quando eu casei com 22 anos, assumi a escola aqui em Santa Margarida. 22. Com 30 anos, a gente já estava aqui dentro de Vila Nova com a escola crescendo a todo vapor. 8 anos. 9 anos, 31, eu estou saindo de lá. 9 anos. 9 anos. Só que a escola de Vila Nova, cara, ela estourou, cara, em Campo Grande, ela explodiu. Mais até do que a de lá. Mais do que a de lá. Porque ela começou a crescer porque a gente começou a comprar tudo do lado. Né? Eu e meu irmão. Só que na época que eu saio, meu salário não tinha mais. Meu irmão ficou sozinho. E aí eu saí, eu dei o passo, o problema foi meu. Tu saiu e tu já abriu de cara? Como é que foi? Então, eu tinha... Na verdade, ali foi o seguinte, cara. Um cara construiu uma escola. Né? Ali tinha uma escola? Onde é o Dimitri Já tinha um prédio? Tinha um terreno lá, 12 por 30. Tinha um prédio, o cara construiu a escola. E ele construiu a escola. Quantas salas tinham? Tinham 8 salas. Agora tu pensa comigo, profeticamente falando, uma irmã tinha falado para mim, antes disso acontecer, que uma pessoa estava construindo uma coisa para me dar. Caramba! Foi isso assim mesmo. Ela teve uma visão, olha, tem uma pessoa construindo umas coisas que é para você. Beleza. Eu, na época que Deus me levou no limbo, eu comecei a procurar lugares. Mas não era... Para alugar ou para comprar? Eu estava procurando, para não sei o que era. Era para alugar, para comprar, era para fazer alguma coisa. Para alguma coisa. Entendeu? Aí o que aconteceu? Um primo meu me chama e fala, fulano de tal tem um negócio para te mostrar. Ele construiu e ele não quer. Como a palavra da profética da irmã. Não chegou nem a funcionar? Não chegou a funcionar. Caramba. Entendeu? Quando eu cheguei lá, e aí eu vi o prédio. Cara, pronto. Num terreno, 12 por 30, 8 salas de aula. E ele falou para mim, isso aqui é para você. Eu falei, para mim como? Não é para mim, é para você. Eu construí, mas não tenho coragem de tocar esse negócio. Isso aqui é para você. Falou assim, com essas palavras. Cara, mas não é assim, cara. A gente tem que sentar aqui para resolver. Aí ele falou para mim assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Tive um sonho, há um tempo atrás, ser o dono do colégio. Ele teve um sonho. Tinha um sonho que um homem de branco aparecia para mim e falava o seguinte, você vai construir isso aqui. E isso aqui vai crescer muito, mas muito mesmo. Isso que o homem de branco falou para ele no sonho. E aí, quando ele vem ofertar a escola para mim, ele fala para mim, olha, o homem de branco falou isso aqui para mim.
mas não é para mim, é para você. Falou para mim isso. Aí eu falei, beleza, então como é que a gente pode fazer? Vamos criar um aluguel. E a gente criou um aluguel, uma luva no meio do ano e um preço determinado em dólar. Em dólar? Em dólar. Era Caramba. 120 mil dólares a escola. E aí eu pagava 2 mil de aluguel, uma luva no meio do ano de 17 mil, e a qualquer momento que eu tivesse 120 mil dólares na mão, eu poderia fechar o negócio. Bom, primeiro ano, comecei a trabalhar, né? Cara, muita coisa. E aí, Mas pagando aluguel. o prédio estava pronto já? Pronto, já comecei. Tinha pouquinho aluno, tinha, sei lá, 15 aluninhos. Comecei com 8 alunos. 8 aluninhos. Era botou pouquinho. placa, vamos lá abrir. Placa, matrícula Você aberta. Ninguém e tua esposa? Eu e minha esposa. Eu e minha esposa trabalhando. Você era o diretor, ela era adjunta. Adjunta. A gente arrumou os professores, negociei com os professores o salário no início, porque eu não tinha condição de pagar, porque não tinha aluno. 8 alunos? 8 alunos. E aí, mas Deus começou a fazer provisão, cara, sabe? E algumas coisas aconteceram. Começou a fechar a escola do lado. E aí os alunos iam para lá. Sem nem Que escola do lado? Algumas escolas do lado, pequenas, que tinha aqui no bairro São Cláudio, tinha algumas escolinhas pequenas no bairro São Cláudio que começaram a fechar. Alguns alunos convergiram, no final do ano tinha 60 alunos. Né? No primeiro ano? No primeiro ano tinha 60 alunos. Só que eu tinha que comprar a escola, 120 mil dólares, não tinha dinheiro. Aí eu vendi tudo que eu tinha, vendi carro, casa. E aí aconteceu um outro milagre, né? Qual foi o grande milagre que aconteceu? Eu consegui ter o dinheiro para pagar a escola no final do primeiro ano, 98. Para comprar a escola. Vendi casa, carro, vendi tudo. Quando eu fui falar pro cara, ó, cara, o contrato está aqui, eu quero pagar para você aqui. Aí ele falou assim, não quero vender. Era dolarizada a escola, 120 mil dólares. Aí eu falei assim, se você não aceitar, meu irmão, eu vou ter que depositar em juízo, porque eu já estou com dinheiro na mão. Beleza, ok. O cara resistindo. Quando deu dia 26 de dezembro, ele me liga e fala assim, pode fazer o depósito, fecha a escritura, que a gente vai fechar o negócio. A minha palavra foi dada, eu estava querendo aí não fazer mais o negócio, mas eu vou fazer o negócio contigo. Pum, paguei tudo a ele. 2 de janeiro, o dólar era 1,10. Que ano que era? 98. O dólar era 1,10. 2 de janeiro, o dólar foi para 2,20. Caramba. E eu não ia conseguir comprar. Então Deus fez o primeiro milagre, entendeu? Foi onde a escola começou a crescer. Crescer, assim, no aspecto de eu ter a escola para mim. E aí, 2 anos depois, a gente passando esses momentos difíceis ainda, né? De escassez mesmo. Aí fechou a escola aqui, fechou outra ali. E aí, no 4º ano de escola, fechou o Colégio São José, dia 10 de janeiro. Naquele ano, a escola decolou. A escola foi para 400 alunos. E assim, qualquer preço que você tinha como abrigar essa galera toda? Tinha, pô. Tu se virou? Me virava, meu irmão. Tinha que botar todo mundo pra dentro, cara. A escola começou a crescer, comprar terreno, vendo isso. Aí eu comprava carro, vendia. Comecei a dar meu jeito para resolver o problema. Pegava empréstimo e resolvia. Aí a gente começou a colocar e a escola encheu. Nesse ano, aí a escola deu uma decolada. A gente chegou aí a crescer e daí pra frente a gente só cresceu, a gente não parou de crescer. Tu começou com o quê? Com qual faixa etária? Começamos com educação infantil e fundamental 1, até o 5º ano. Até o 5º ano. Aí mais à frente a gente abriu o fundamental 2, que era o ginásio antigo, e mais já à frente... no 2º ano? Não, mais à frente. Vou botar uns 3, 4 anos mais pra frente, uns 5 anos. Tu abriu Foi abrindo o fundamental 2, aí foi o ensino médio, né? E hoje, eu vou te falar sinceramente, né? A gente tem alguns objetivos, vontade, né? Isso. Eu já estou negociando com uma pessoa que é pai de aluno da escola, inclusive, porque ele trabalha nessa área. Eu tenho um sonho de abrir uma faculdade também, né? Engraçado que eu, inclusive, testemunhei aqui na igreja de vocês que eu estou com vontade de abrir uma escola do outro lado. Mas engraçado, essa semana agora que passou, depois que eu falei aquilo Fala ali, aí. uma irmã teve um sonho e me mandou. Aí eu falei, caramba, irmão, eu tenho que segurar a onda. Porque a irmã teve um sonho e falou assim pra mim no sonho, não sei porquê, não é nem da nossa igreja, uma outra pessoa. Eu tive um sonho com você que eu vi um monte de cesta, você tentando escolher uma cesta. E nessa cesta tinha muito papel. E tinha uma cesta que você pegava e escolhia esse papel. Só que era uma coisa maligna para mexer nas tuas finanças. Cara, ali eu discerni, cara, não é a hora de dar o passo. Interessante, cara, aquilo. Porque eu estava muito afim de ir pro outro lado. E aí, quando ela me conta isso... Claro que você diz, aquele lá... Caixa-morra ali. Caixa-morra, aquele lá de Caixa-morra. Porque todo mundo me pede uma escola lá. Ah, sim. Por exemplo, tem um pai meu que mora lá no Recreio. Ele implora para mim uma escola no Recreio. Pelos princípios e os valores que a gente tem aqui. E ele já estudou com a gente aqui. Do outro lado, não tem aluno, tem poucos alunos aqui. Só que eles me pedem uma escola lá. Não, hoje seus alunos são mais do lado de cá. Lá de cá, e nós temos uma unidade em Cabo Frio. Tu falou quando tu veio. Entendeu? Aqui. Então a gente tem uma unidade em Cabo Frio também que começou a crescer agora. Só que eu tenho um sonho de abrir do outro lado. Só que essa irmã, quando teve um sonho, eu discerni, não sei se isso é de Deus, mas o discernimento que eu tive é de a gente espera mais um pouco. Não é agora, a hora não é agora. Pode ser que aconteça mais à frente, mas a hora não é agora. Entendeu? Então, assim, sensibilidade no mundo espiritual para você poder saber que passo que você vai dar, pra gente não errar, entendeu? E ela falava de escolha de um cesto, papel e finanças desreguladas.
Então, se eu dou um passo e faço um investimento, até colocar para funcionar, pode desregular as finanças. Entendeu? Com certeza, e a economia do país hoje é uma economia muito preocupante. Está todo mundo preocupado com a economia. Com certeza. Tu não tem nenhuma projeção futurística se isso vai continuar dando certo ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, discernimento e oração. Entendeu? Com certeza. E como é que você, nessa coisa toda de sair de Santa Bárbara, de uma escola, e as coisas foram acontecendo, Deus foi completando, né, a obra que ele tem para você, pastor? Então, cara, eu sou apaixonado por almas, por vidas, sempre fui, cara, né? Eu nunca perdi tempo de onde eu estivesse, pudesse estar levando o evangelho. Porque eu não acho que o evangelho precisa limitar a igreja. Uma cabeça que tem, né? Num evento, na igreja, no encontro, num projeto tal, eu acho que igreja é todo dia. E isso sempre foi muito latente na minha vida, né? Então, eu era de uma igreja que trabalha no governo de célula. Trabalhava com uma célula. Só que a célula Assembleia? Lá... Não, Assembleia não. Eu trabalhava... Aí eu saí da Assembleia, vim para a comunidade da Zona Sul e depois fui para Insegec aqui. Não sei se você... Insegec, sim. Sabe quem é o Insegec? Jesus, assim, né? Ali eu tinha um amigo ali, faleceu até. Quem é? Ele tinha um problema no joelho, ele alugava som. Quem era? Era o Lohan? Lohan, Ele faleceu, o Lohan, né? Faleceu. Isso mesmo. Aí eu fui pra ali tinha célula, eu dirigi uma célula. A célula ali, eles eram do governo dos 12, não sei se você lembra. Sim, lembro, sim. Eu era assim, um cara muito, assim... Reticente a esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Só que a minha célula de 12 chegou a 80. Pô. Cara pentecostado, você vai dizer. Aí 80 pessoas na célula. Cresceu Na tua célula? Na minha célula tem 80. O pastor tem 80 pessoas na célula. E ninguém queria sair da célula para dividir. Né? Vamos dividir, vamos multiplicar. Só que todo mundo queria ficar na célula, e acontecia na escola. Meu pastor ficou doente, pô, o pastor da igreja. Quando o pastor adoece, a gente, fica... E agora, o que vai fazer nessa célula? Né? Vamos parar, não vamos? Aí o pessoal da célula, vamos continuar andando junto. Vamos ver o que Deus vai fazer. Aí nós fomos para minha casa ter tempo de oração. Eu levava todo mundo para dentro da minha casa para a gente orar, a igreja toda, os irmãos da célula. A gente orava. Minha esposa filha de pastor, muito resistente a isso. O chamado era claro. Mas a esposa... Já estava latente, já. Estava latente, mas a esposa muito resistente. Ela não queria isso. Ela achava assim, não... Porque ela tinha isso na casa dela. Trauma. Sim. Trauma, né? Porque assim, normalmente o pastor, ele vira um ativista. E ele não tem tempo para a família. E aí ele tinha esse trauma. O que aconteceu? Aí a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, para a casa da minha cunhada. E meu cunhado é apóstolo. Lá nos Estados Unidos tem uma igreja lá. Uma Assembleia de Deus, né? Em Filadélfia. E aí a gente chegou, Cláudia, no avião, ali, cara, foi um divisor para a gente poder chegar a esse lugar que a gente está enquanto igreja, pastorear e ser gestor de colégio. Se você me perguntar aí, né, como é que você faz para administrar isso tudo? Leveza, sou apaixonado. Quando você faz o que tu ama, você faz com muita maestria, entendeu? Quando você faz obrigado, é pesado. Quando você faz amando, meu irmão, é leve demais. Então nós fomos para os Estados Unidos, no avião, minha esposa olhando para a janela, chorando. Falei, o que está acontecendo? Ela está chorando. E eu fiquei preocupado com você está chorando, o que está acontecendo, Cláudia? Não, está tudo bem, estou adorando o Senhor aqui. Ela olhava para a lua, adorando ao Senhor. Aí chegamos lá, né, na semana, chegamos no sábado, na quinta-feira próxima tinha um culto. Tinha um irmão lá de Filadélfia, um profeta de Deus. No meio do culto, ele levanta, vai até ela e bota a mão na cabeça dela e fala assim, vi tua adoração dentro daquele avião. Cara, quando ele falou isso, meu amigo, chora ela de um lado, chora eu do outro, porque eu sabia, e ninguém sabia, meu irmão. Só eu e ela que sabia, ninguém sabia. Tem te dado um rebanho nas suas mãos, como prometi na infância. Ali foi o start para ela poder repaginar a vida e saber o que Deus tinha para ela. Porque enquanto propósito, Dimitri, Felipe, qualquer um que professa o evangelho, é levar esse evangelho. Claro. Só que se você tem praticidade para levar de uma maneira mais contundente para pessoas, melhor ainda. Com certeza. Então, se você vai para um local onde você pode disseminar muito mais, por que você reter isso? E aí Deus teve que ministrar sobre a vida dela. E Deus ministrou sobre a vida dela. E aí ela startou. Logo no dia seguinte, meu cunhado, ele tem um sentimento, durante a madrugada ele não consegue dormir, e Deus ministrou, você precisa levar ele ao pastorado. Porque ele tem um rebanho lá. E ele não pode estar na frente de um rebanho sem ser o pastor. Sem ser o pastor. Aí nós fomos consagrados pastor lá nos Estados Unidos. Nós viemos de lá consagrado pastor. Mas esse meu concunhado conhece a minha vida, entendeu? Então sabe quem somos nós, entendeu? Para Cláudio e para mim, Felipe, foi muito difícil. Porque a ideia que a gente tinha de consagração, de a gente estar submisso a uma igreja, mas na nossa vida não foi assim. Como muita coisa na nossa vida não foi igual a todo mundo. Exemplo, o meu namoro não foi igual a todo mundo. Ficar doente não foi igual a todo mundo. Ter a minha história não foi igual a todo mundo.
aprove a Deus permitir isso tudo na nossa vida. E hoje a gente tem esse resultado todo aí. E eu consigo equacionar. Porque Deus é Deus, cara. E eu tenho falado para minha esposa essa semana, ela estava assim, ai meu Deus do céu, tanta coisa. Eu falei, Cláudio, mas Deus tem dado saúde pra gente. E a maior riqueza que o ser humano pode ter é a saúde, não é o dinheiro que está na conta. Mas se você tem saúde, eu tenho saúde, nós estamos bem, nós vamos precisar servir o evangelho mais ainda. Eu estava marcando um gabinete quinta-feira lá em casa agora, né? Aí ela falou assim, quinta-feira um gabinete aqui em casa, meu Deus do céu, como é que vai ser? Tem que fazer um negocinho para o pessoal comer. Não se preocupa que eu faço. Eu vou fazer, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Deus tem dado saúde pra gente. O Dimitri é bom de cozinha? Mas a gente se vira. Não é verdade? Aí, mas veja só, aí eu falei para ela isso, não, mas Deus tem dado saúde, Deus tem cuidado da gente, olha o que Deus tem feito para nossa vida, olha para trás. Porque sempre quando eu falo com ela, quando a gente está no meio de uma crise existencial, exemplo assim, ai, mas por quê? Eu falo para ela assim, olha para trás. Olha o que você tem. Olha de onde tu veio. Olha onde Deus te colocou. Você está em um local hoje debaixo de muita luz. Então não tem por que a gente resistir. Você não tem nenhum problema, você tem saúde. Aí quinta-feira era o dia do jantar lá em casa. Aí eu falei, eu vou resolver o problema da janta. Só que quando eu passei na pia, tava lá aquela sopa de ervilha, né? Aquela ervilha, tudo na panela. Aí eu falei assim, vou resolver na hora da comida. Ela falou pra mim assim, não precisa não, que eu já vou resolver. Porque ela entendeu o princípio, entendeu? Entendi. Porque ela sabe o que Deus tem feito pela gente. Então assim, de que forma que a gente pode pagar isso ao Senhor? Como eu posso retribuir isso ao Senhor? É colocando a minha vida à disposição do reino, né? Sabendo que as circunstâncias estão acontecendo, mas a gente está aí firme para servir o evangelho. Essa célula que tinha na sua casa, ela hoje é uma igreja, é isso? A igreja começou, a célula começou na escola, cresceu lá. Na escola? Aí quando o pastor adoeceu, o pastor também foi vítima de depressão. Tu vê como é que são as coisas? O pastor da Insegec, ele foi vítima de depressão, ficou muito mal. Aí foi pra casa do Lohan. Foi pra casa do Lohan agora, tá lá na casa do Lohan. Mas só que não é o pastor Carlos Alberto que tá lá. Não. Ele saiu da Insegec e ele ficou muito mal. E aí, imagina quem teve que cuidar do pastor Carlos Alberto quando ele teve depressão. Só pode cuidar quem tem depressão, porque quem só vai entender depressivo quem teve depressão. Quem teve síndrome de pânico. Você não vai entender nunca, se você nunca teve, você não vai entender o cara. Você pode até ter consideração, mas entender a dor do cara era muito difícil. Eu todo dia ia na casa dele, ele mora no Recreio. Todo dia eu saía daqui, ia pra casa dele para falar com ele. Ficava sentado, batendo um papo com ele, conversando. E eventualmente, algumas noites, quando ele estava em crise muito forte, ele falava assim, pô, Dimitri, meu irmão, me ajuda. O que é, pastor? Fala, dorme aqui em casa. E aí eu tinha que dormir lá na casa dele, numa cama, uma poltroninha pequenininha. Mas ele se sentia seguro, porque eu estava lá. Quando dava 4 horas da manhã, ele, e aí, varão, tu já acordou? Tô aqui, varão. Estava para servir, porque eu entendia o que era. Entendi. A Valnice, uma vez botou, a Valnice Milhões era líder da igreja. Ela pediu para ele para um spa, lá em Curitiba. E aí, lá em Curitiba, ele sofreu pão que diabo amassou. Ficou muito mal. Ele chegou segunda-feira, quando ele chega na quinta-feira, ele me liga. Varão, ele me chamava de Varão. Varão, pelo amor de Deus, vem me buscar. Eu falei, pô, Varão, o que aconteceu? Varão, isso aqui é uma loucura. Dentro de um spa, cheio de problema. Nas emoções, pressão variando, muito mal, depressivo. E ele não conseguia entrar no avião, porque estava com pânico também. Caramba. E aí ele me liga. Na sexta-feira, me liga. Vem aqui, Varão, me buscar. Eu em Campo Grande, buscar ele em Curitiba. Varão, como que eu vou? Varão, dá teu jeito. Vem aqui, eu não consigo entrar no avião, só vou conseguir entrar no avião contigo. Eu estou com a minha esposa aqui, mas eu preciso estar do teu lado. E aí você é envolvido por uma atmosfera de graça. E aí você dá a tua vida pelo outro. E aí o que eu fiz? Peguei, comprei a passagem aérea, 1h da tarde, para pegar o voo 4 horas da tarde aqui. 4 horas peguei o voo, cheguei lá, ele estava mal demais, acabado. Ele veio para o aeroporto, 6h40 a gente estava entrando no avião junto com ele, ou do lado dele. E aí a gente chegou aqui umas 10 horas da noite. E ele me agradeceu muito. Mas só pode entender uma pessoa que passa por um processo emocional é que a gente teve sensibilidade, já esteve nesse lugar. Porque é um local muito abstrato. Não é um local que você sente dor, que você está mal. É uma coisa que você não entende. Então, às vezes, você passa por um processo, como eu passei, muito novo. Na época, há 40 anos atrás, Felipe, não tinha esse negócio de depressão. Não tinha toda essa informação, não tinha isso não, cara, entendeu? Eu te digo que, pô, eu fui um cara que passei naquela época. E era muito mais difícil, não é? Então, você fica sem dormir, uma série de coisas que acontecem na tua mente. E o organismo... Muda tudo, teus hormônios mudam, tudo muda, tudo fica todo mal. E aí, você vê, naquela época, né, eu crente, meus pais não crentes, meus irmãos não crentes. Para entender e chegavam lá na minha casa e falavam assim, cadê teu Deus? Foi uma época muito difícil quando eu passei, porque eles sugestionavam isso para mim. Cadê teu Deus? E eu falava para ele assim, pai, o mesmo Deus que permitiu eu estar nesse lugar, é o mesmo Deus que vai me tirar. E, cara, a fé nessa hora fica muito pequenininha.
É um fio de cabelo de fé. Não fica... Você tá preso num fio de cabelo, Felipe, entendeu? Aham. Só que isso tudo que eu passei, restaurei, saí, a escola abriu, e aí, hoje, na época, o pastor estava lá. E aí quem teve que dar o suporte ao pastor fui eu. Hoje o pastor está bem, graças a Deus, é uma bênção. O Paz Alberto, ele é um cara de gente boníssima mesmo, tenho muito carinho por ele, é um irmão. E ele fala assim pra mim, né, cara, tem amigo que você é melhor, é mais chegado que o irmão, e você é um amigo. Porque eu me coloquei no local, na brecha, de estar ajudando ele. Então, assim, um pouquinho desse processo todo que a gente passou aí. Com certeza. Entendeu? Aí hoje qual é o nome da igreja? O caminho. O Caminho? É. Ela funciona onde? Lá na hoje? escola. Lá na escola. É, lá na É escola. o quê? Domingo? Tem... Todo domingo, 10 horas da manhã. Ah, só pela manhã. É, e à noite é quarta-feira, a gente tem um estudo bíblico lá. Ah, tu faz o estudo na quarta. É, e assim, é muito legal que a gente tem visto muita gente Onde? restaurada Na lá. quadra? Não, nós temos um local do lado do teatro que a gente está construindo, uma sala grande de 150 lugares. Ah, E a tá. gente fez ali a estrutura para a igreja mesmo. Tem online, né? Tem online Acho que o também. André já me mostrou. Tem online também, tem online, né? Muito legal. Tem. E aí, Bacana lá, assim, pela filmagem. ficou o bom que eu tenho pra assim, eu na verdade, assim, vou te falar uma coisa hoje, né, Felipe? Aham. Eu tenho alguns amigos pastores que falam pra mim assim, tu é maluco. Me chamam de maluco, né? Tu é Aham. maluco. Mas por quê, cara? Pô, você com a condição financeira que você tem, você pode passear, fazer o que você quiser. Pô. Você tá nesse lugar. Por quê? Eu tenho que estar sábado em casa estudando para pregar domingo. Eu tenho que ter tempo de oração. Cuidar Dia de das semana, vidas. Cuidar das vidas. Dia de semana eu tenho que estar na escola, envolvido em todo o projeto da escola. E sábado eu tenho que estar estudando, eu vou meditando aí para pregar no domingo. Né? A igreja está enchendo. Né? E os amigos com propriedade falam, tu é louco mesmo, tá nesse lugar, cuidando de doido. vida, gente perturbada, gente com problema, doido. é gente assim. E eu vou te dizer uma coisa, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é nada de diferente que as pessoas vamos falam. falar, Vamos isso. falar a verdade. Não É, dizer que é com um certeza. lugar maravilhoso. Não, exato. Vamos falar que é o paraíso do céu, que não é. O paraíso vai chegar, meu irmão. É isso Aqui, aí. meu irmão, tribulação. A promessa dele foi tribulação aqui. Exato, é. Entendeu? Então a igreja também vai ter tribulação, e tem tribulação. Né? Com Mas o que é certeza. bacana disso tudo? É de você poder ver pessoas restauradas. O que eu tenho visto lá na igreja hoje são pessoas que eu chego a chorar, né? Porque quando eu tô lá e vejo aqueles caras que estão destruídos, pastores destruídos, pessoas destruídas, família destruída, sendo Tem muitos restauradas. pastores lá? Tem chegado pastores Tem lá, chegado né? pastores lá. Tem um pastor que a gente tem uma estima muito grande, que é o pastor Edilson, né? Que chegou lá, né? E a gente conseguiu estar junto com ele conseguiu nos ver, né? Pô, E ele legal, foi restaurando a família, o filho dele está lá também. Não sei nem se vocês conhecem, mas eu acho que o pastor Paulo Brasil conhece. Talvez eu o pastor conheça. Edilson, que era da Monte Oreb. Peraí. É o pastor Edilson. Peraí, acho que eu sei quem é. Gente boníssima, acho que eu cara. sei A gente quem tem é. um carinho muito grande. Edilson? Tem o filho Samuel Acho que e sim. Gabriel. Acho que né? sim, acho que eu sei quem é assim. Hoje acho que é o Samuel que está lá hoje, né? Então, assim, entre outros irmãos que a gente pode apontar também que chegaram de lá, chegaram de outras igrejas, né? E vão sendo restauradas. Deixa eu fazer uma pergunta assim. O fato de você botar dentro do seu negócio, vamos botar assim, funcionando uma igreja também, você recebe crítica dos pais? Algum pai ou outro já te procurou para falar alguma coisa? Cara, olha só, você nunca vai receber crítica quando você tem história. As pessoas respeitam você. Você tem que ter vida. Pô, o cara tá botando a igreja aqui dentro. Não tem problema nenhum. Não? Quando você tem história... Nunca chegou para você também, né? Não, cara, por exemplo, eu vou dar uma reunião na minha escola hoje. Abro lá as primeiras reuniões. A gente entra na reunião com 300 pais. Todo mundo de pé e vamos orar. É você que faz a reunião? Eu que faço a reunião. Tu bota a galera pra orar? Todo mundo vai orar. Aí você me pergunta assim, mas orar você não tem medo? Não tenho medo, eu tenho vida. A vida impõe respeito. Quando você tem uma vida ilibada, quando você tem uma vida, você tem respeito. O que as pessoas não conseguem entender, né, que no projeto que você tem, que Deus coloca na tua vida, se você consegue santificar todo o processo, aonde você estiver, você tem respeito. Porque as pessoas não estão olhando para o que você fala. Eu posso ter uma oratória maravilhosa. Mas se eu não tenho um pingo de vida, a oratória vai para baixo. Então, quando você tem vida, ela reverbera muito mais do que tudo que você fala. Então, quando você tem vida, o que você fala pesa muito mais. Então, acaba que os pais... Eu não vou falar respeito, é uma palavra muito pesada, mas consideram a gente. Entendi. Eles sabem o que a gente quer melhor. O melhor para os filhos dele, sabem que a gente quer o melhor para as famílias deles. Sim. E é isso que tem acontecido. Então, assim, não tem nenhum problema de funcionar a Não. igreja e a escola. Tanto é que os meninos da escola lá, as crianças, chegaram para mim e te admitem, a gente quer fazer aqui uma célula. Eu falei, célula? Fiquei impactado, né, cara? Pô, célula, foi uma célula. Aí toda semana tem a célula. Onde acontece a célula? Lá na igreja, onde a gente se reúne. Aí vai para lá, sei lá, uns 80 jovens. Tudo adolescente. Sobem tudo, a gente não participa. Eles vão sozinhos, eles pregam, eles ensinam, eles fazem o que eles querem lá. Oram junto. Entendeu? Então, assim,
Durante, no horário de aula? Na hora do recreio. Na hora do recreio. Sobe todo mundo no recreio, vai pra lá. 15 minutinhos, eles vão lá e faz o culto deles lá. Entendeu? E a gente tem uma vez por mês um projeto chamado Move, né? O Move é um projeto que a gente tem também. Da igreja ou da escola? Da escola. Da escola. Né? Porque que assim, que é isso? O Move é um movimento também onde não tem parede, né? Denominacional. Exemplo, tá? Tem um católico lá, praticante com a fé danada, é um professor nosso. E aí, em um momento desse, ele trouxe uma palavra. A gente sabe, a gente conversa e mostra nossos princípios. Isso aqui é um dia? Como é que é? Um dia no mês. Um dia no mês. Uma segunda-feira do mês. Tá. Então, assim, mas sem parede, né? É algo que não tem parede. Mas só que nós nos respeitamos. Eu costumo falar, inclusive, para alguns amigos que são católicos, que a gente tem uma estima muito grande, que quando a gente senta numa mesa para conversar, vamos falar do que converge, não que diverge. Exemplo, eu tenho um padre aqui, o padre Gilson, da paróquia Bom Pastor. O cara é apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Gosta de mim, também tem uma consideração enorme por ele, um cara muito sério, direito também. Sim. E na homilia dele lá, ele está lá falando da nossa escola. E o colégio Nossa Senhora do Rosário é um colégio católico. Sim. Mas quando ele vai falar de colégio, em Campo Grande, ele só fala do Dimitri Marques. Porque ele me conhece e sabe qual é a minha vida. Mas eu sou o pastor e ele é o padre. Isso. Mas por que o padre está vendo? Por que o padre está vendo no pastor? Não é o que o pastor fala. O que o padre está vendo no pastor é a vida do pastor. É o que vão ver de você. O que estão vendo do Felipe? Não é o que você fala. Não é a beleza do teu olho, não é nada disso. É o que você vive. Então a tua vida, ela pesa demais. Então assim, é isso que a gente precisa fazer. Então na escola, enquanto igreja lá, eu não tenho muito problema. Não tem. Porque os pais gostam muito da gente. E os pais sabem o que a gente tem como propósito. Você falou que a tua escola não é uma escola... Confessional. Confessional. Não é confessional. Ela tem um posicionamento político? Cara, eu acho assim, escola, cara, esses ambientes coletivos, a gente não deve difundir política. Eu tenho muito cuidado com isso. A gente está vivendo um momento terrível no país. Terrível, de polaridade. Polaridade. Eu costumo falar, né? Eu estava conversando com um rapaz, que é um amigo também, cristão, eu falei, cara, a gente precisa estar em oração. Eu vejo que tudo que aconteceu na história da igreja e os locais onde essa igreja estava, o determinante foi a oração. Vamos falar um pouco dos moravianos, só para você entender? 100 anos de oração. O maior avivamento da história foi entre os morávios. Por quê, cara? Foi porque teve política, porque teve um representante política falando, representando? Não foi. Foi porque teve uma igreja relevante. O problema é que a gente não tem uma igreja relevante. A gente tem uma igreja corrupta. Onde os que dizem estar aí representando o protestantismo estão envolvidos no esquema. Então eu estou te falando de mim, é um posicionamento meu, tá? Seu, okay. Eu tenho dificuldade de entender isso. Porque você hoje é movido por emoção, tá? Todos nós. Então, exemplo, uma palavra persuasiva te emociona. Exemplo, eu vou falar A, B, C com persuasão. Eu vou mexer dentro da tua emoção. E eu te tiro do lugar que você deve estar. Você vai acreditar em mim e deixar de acreditar naquilo que você tem que acreditar. Que está no teu quarto de oração, no teu quarto de guerra. Reivindicando a Deus a presença dele nessa nação. Avivamento da Argentina. Hospitais vazios, cadeias vazias, porque essa igreja estava avivada. Havia um movimento de oração. Aí a gente quer brigar com isso. Quando eu vou e difundo essa ideia que eu tenho, eu sou um maluco. Não, você está errado. Tá bom, eu fico errado andando nessa linha, crendo que as coisas vão ser resolvidas no mundo espiritual. Primeiro, a nossa guerra não é carne e sangue. É principado e potestade. Exato. Jesus foi o maior político da época, mas o reino dele não era desse mundo. Ele podia muito bem fazer um levante contra Roma e resolver o problema. E a morte dele foi política. A gente sabe disso. Sim. Porque ele era uma ameaça para Roma. Era uma ameaça para Roma. Mas ele dizia, meu reino não é desse mundo. E qual era o reino de Deus? Era espiritual. Porque se tua vida está transformada espiritualmente, você é um ser humano melhor. Se você encontra Jesus e se submete à palavra, você é um outro homem. E deixa de acontecer as maldades que acontecem. Vamos parar um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, só para você ter ideia. O que você vê? Violência, droga, prostituição, você vê isso tudo aí. Tudo. Parou, diminuiu. A igreja cresceu? Cresceu. As igrejas estão muito maiores. Sim. Mas movida por um sensacionalismo emotivo, a gente precisa fazer com que a dopamina de todo mundo que está dentro da igreja esteja em êxtase. Por isso que luz, fumaça, som. Vai na igreja católica que não tem isso. Não tem, é verdade. Mas na nossa igreja nós precisamos... Algumas estão tendo, hein? Agora algumas estão tendo. Mas nós precisamos mexer na dopamina do ser humano. Sim. E quando eu mexo na emoção e na dopamina, eu tiro a pessoa da onde ela deve estar. Eu sou de um tempo, Felipe, de vigília. 6 horas de joelho, a noite toda orando. Eu sou de um tempo de batismo no Espírito Santo. Eu sou de um tempo de quando a pessoa chegava na porta da igreja e endemoniava ela manifestada. Hoje, vou falar com muito cuidado.
A gente tem pessoas endemoniadas na igreja, não há manifestações. Eu estou te falando de posicionamento político diante desse ambiente que a gente está vivendo, onde as pessoas estão venerando A e B. Eu não tenho que venerar nem A nem B. Eu tenho meu posicionamento, eu vou votar, eu sou um cidadão, tenho CPF. Exato. Mas eu não vou misturar as coisas. Eu preciso estar orando. E eu preciso depender de Deus. Porque assim, eu desde criança, eu escuto na roda de conversa dos meus pais as mesmas conversas. Nada mudou. Porque é isso, é política, corrupção, é a mesma coisa que eu estou escutando. Se você não depende de Deus e se você não depende do teu esforço para chegar ao lugar que você quer, tu não vai ter nada, irmão. Não é a política que vai te dar. É o pensamento que tem. Mas você na tua escola, os pais chegam com essa preocupação lá? Chega, pô. O teu viés político, não, o teu viés político, religioso, assim, existe isso? Não, existe. Por exemplo, chegou um pai lá, espírita. Ele chegou para mim, ó, Dmitry, eu sou macumbeiro, eu sei que tu é crente. Falei, legal, cara. Beleza. Seja bem-vindo. Aí ele, pô, mas como é que é? O que você vai ensinar pra eu vir aí? Não, você pode ficar tranquilo. No final do ano, o cara é o meu melhor amigo. Pô, como meu melhor amigo? Pô, o cara simpatizou por mim, porque, pô, tinha graça de Deus. Aonde tem graça de Deus, demove qualquer manifestação espiritual, cara. Você chega no local com presença de Deus, você se comporta direito. Tem aula de religião lá? Não, eu tenho uma disciplina chamada Inteligência Emocional, Escola da Inteligência do Augusto Cury. Eu perfaço um caminho por esse lugar nos princípios e valores. E eu tenho moral e civismo no colégio também. Então eu ando nesse caminho também com os princípios cristãos que entram nos valores e nas virtudes. Então eu trabalho virtudes lá. Eu não posso ser um cara que abra muito. Eu preciso conduzir as pessoas. Exemplo, vamos fazer uma festa de mãe, uma festa de pai. Festa de mãe, mover de Deus. Nossa Páscoa lá na escola. 600 pais na quadra. Essa Isabelle, que quase morreu, que eu te falei, ela deu uma palavra lá. Ela deu uma palavra que no final todo mundo estava chorando. 600 pais dentro da quadra. Então o que a gente difunde? De que forma que a gente difunde o evangelho? De todas as formas que a gente pode. Até mesmo quando a gente faz um passeio, agora que a gente vai fazer lá na escola, vamos levar um passeio, todo mundo pro sítio. Sabe quantos alunos? 1000. Sabe quantos ônibus? 25 ônibus. Aonde que vai ser? Vai ser lá no Pingo d'Água, Westville. Não, eu sei qual que é. Megaville. Tô levando todo mundo pra lá. Aí você fala assim, pô, Dmitry, tu é maluco? Não é isso, cara. É graça. É manifestação de graça e de amor. Cuidado pelas crianças, pelos pais. Os pais vão junto comigo, os pais até o 5º ano eles vão junto. Aí sabe como é que é o ambiente? Super gostoso. Quando a gente termina o passeio, os pais são apaixonados por mim. Tu costuma fazer isso? Faço todo ano isso. Todo ano isso. Por quê? Não é o que eu vou ganhar. O evangelho de hoje é assim, é o quanto eu vou ganhar. Mas o de Cristo de verdade é o quanto eu vou dar. Quanto você vai investir. Quanto que eu vou investir, quanto eu vou me submeter à vontade do outro. Tá? Entendeu? Mais ou menos? Então quando eu faço, eu sujeito o evangelho de graça para todo mundo e as pessoas começam a interpretar de uma maneira diferente esse Dmitry. Porra, ele não é igual a todo mundo. Mas por que eu não sou igual a todo mundo? Porque eu sou cristão, cara. Eu entendi o evangelho. Porque se eu não fosse cristão e não tivesse entendido o evangelho, eu é igual a todo mundo. Querer ter. Então existe experiência que você passa na tua sala que você fica impactado. Por quê? Mover de Deus. Exemplo, te dar um exemplo aqui rapidamente, tá? Não sei se estou incomodando o teu horário aí. Não, vamos lá. Mas vamos lá. Vamos caminhando quase pro final. Olha só, deixa eu dar uma pausa aqui. Você que tá aí, tem que curtir e compartilhar aí, cara, esse negócio. Ó, e outra coisa. Vai ter que ter um 2, gente. Eu não vou conseguir fazer isso. É muita coisa. O cara vai perguntando aqui, eu vou falar, né, Marcão? Vai fazer o quê? É muita coisa. Vai ter que ter um 2 nesse negócio aqui, que é muita coisa. É porque quando a gente tem muita experiência, né? Assim, como todos vocês têm, né? Mas eu vou te contar uma experiência que aconteceu na escola de graça, né? Fala aí. Final de ano, tô na escola lá, cara. Muito interessante essa, né? Tava no final do ano na escola. Aí chegou, era dezembro. Chegou uma mãe de aluno pra pagar a escola com dívida do ano todo. E aí ela tem chegou. Bastante, né? Tem. Até que melhorou muito. Melhorou? Porque quando você se posiciona, você tem uma família mais consistente. Sim. De pessoas mais sérias mesmo, né? Aí ela chegou lá pra pagar a escola, quando eu abri o computador, tipo assim, 10 mil reais de dívida. Eu tô te falando isso de uns 7 anos atrás, ou 8. Né? Aí, quando eu fui cobrar ela, cara, eu não consegui cobrar. Veio uma voz no meu coração, só cobra 3 mil. Aí eu falei assim, essa voz é do diabo. Não pode ser. Só pode ser. Não pode ser. Não é possível. Eu tô precisando de pagar 13º, férias. Tu imagina, né? Pô, aí toda hora, 3 mil. Aí eu não conseguia falar. E aí eu falei porque assim... 3 mil é 9 mil. É, 9 mil, né? Só que eu falei assim, vou me sujeitar a essa voz agora. E eu vou falar com ela, vou perguntar a ela. Aí eu falei pra ela assim, a senhora acredita em Deus? Aí ela falou assim, muito séria, né? Sim. Muito curta. Aí eu falei assim, olha, eu não sei porquê, mas assim, eu tô aqui para cobrar a senhora esse valor, o valor é esse aqui. Mostrei para ela. Só que no meu coração tá gritando 3 mil.
eu não vou fazer diferente, eu tô falando pra senhora que é pra comprar 3 mil. Ela começou a chorar. Chorar. Quando ela começa a chorar, Felipe, eu choro de lá de cá também. Falei, porra, Isso é emotivo assim também? Sou pra caramba, meu irmão. Sou muito emotivo, cara. Mas que eu tenho um... Mais do que o Marco, não. O Marco é campeão de bilheteria, ele ganha de longe. Ele começa a falar e já começa a chorar, né? Depois que ela parou de chorar, né? Ela começou a limpar as lágrimas, ela falou assim, Sr. Milton, eu queria te falar uma coisa. Eu não te conhecia, não. Tô te conhecendo agora. Mas eu queria te confessar. Eu tava na minha casa agora, de joelho dobrado, junto com a minha mãe, falando pra Deus que só tinha 3 mil pra te pagar. Aí, cara, quando ela falou isso, meu irmão, você imagina o que era, né? Pô. Sabe qual foi o bacana disso? Foi eu escutar a voz de Deus. Com certeza. Pô, é diferente a voz. Ela é muito suave. E ela tava falando. E quando eu vi que Deus falou comigo, eu falei assim, cara, eu sou importante pra Deus. Sou importante, porque ele falou comigo. Mas o que ele falou? Ele não falou que eu ia ganhar uma casa, um carro, que eu ia ganhar dinheiro. Não, ele falou que eu tinha que dar. Então, quando você tem uma experiência dentro de... Cara, eu podia contar um monte de experiência aqui, cara. Com certeza. Mas assim, eu tô te falando de uma experiência, assim, que sempre quando às vezes eu vou ministrar, eu falo, que mexeu comigo. Por quê? Por que isso que tem 7 anos. Tenho 7 anos. Por que mexeu? Porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E engraçado que Deus às vezes fala pra mim, não é assim, Dimitri, você vai ter mais. Não, Dimitri fala assim, Dimitri, você dá. Você vai fazer isso. E é pra dar. Estava na igreja esses dias agora, eu estava no culto, acabei de pregar, e aí Deus falou comigo, tem uma pessoa aí que está precisando de dinheiro. Aí eu falei assim, irmão, não sei o que, eu estou indo incômodo aqui, muito grande. Tem alguém que está precisando de alguma coisa aqui, de algum dinheiro. Se tem alguém aqui, por favor, em nome de Jesus, vem aqui na frente falar comigo. Aí a irmã, pum, vem cá, irmã. Aí a irmã veio, aí eu cheguei fora do microfone, quanto você está precisando? Tanto. Chamei o tesoureiro, e era um dinheiro considerado. Pode dar o dinheiro para ela. A irmã se desmanchou. Acabou o culto. Vieram 3 irmãos. Pastor, eu também estou precisando, meu irmão. Foi só aquela hora. A benção foi naquela hora só. Agora tu não tem nada. Entendeu? Mas assim, o bacana, Felipe, né? A gente poder ter uma vida, cara. Eu quero assim, eu peço a Deus misericórdia mesmo pra minha vida. Tô te falando diante de Deus aqui, cara. Que nos conserve assim. Entendeu? Sim. Porque é muito difícil, cara. O lugar de destaque que você vai estando, te leva a muita tentação. E a gente tem que estar sempre vigilante demais. Procuro levar uma vida simples, Felipe, com a minha esposa. Quero sempre, sou apaixonado, amo minha esposa, quero estar sempre junto com ela. E a gente está sempre junto, né? Então, assim, de não dar oportunidade de a gente quebrar, né? Tudo isso que Deus fez na nossa vida. E isso hoje é um desafio para mim, né? De manter isso. E proporcionar para as pessoas que estejam do nosso lado, legado, cara, né? Das pessoas poderem ver na gente aquilo que Deus tem feito. E assim, não sou um cara inteligente, não tenho uma formação maravilhosa, nem uma faculdade. Não, cara. Eu vou te falar uma coisa, a minha faculdade foi com Jesus. Tudo que você pode ver na minha vida, de tudo, um poder criativo, tudo é Deus vindo sobre a nossa vida. Então a gente chega em um lugar hoje de manifestação de Deus mesmo. E assim, nada por mim, nem por minha força. Nada. Tudo por ação de Deus. A tua escola, ela é Paulo Freire? Como é que é? Não, nada de Paulo Freire. Como é que é? A gente está longe de Paulo Freire. Obrigado, irmão. Qual é a linha pedagógica que você segue? Clássica, cara. Hoje é uma educação clássica. É o antigo tradicional nosso. A criança precisa estudar de verdade, né? Sim. Então a gente tem, assim, pré-requisitos para fazer com que essa criança chegue no seu sucesso, só que ele precisa passar pelos processos, e os processos são dolorosos para ele. Nós vamos exigir muito dessa criança. Então é uma escola que trabalha com uma educação clássica, que a gente fala hoje clássica, mas que a gente pode remontar a ideia de um tradicional atrás, onde nosso primeiro ano do Fundamental 1, que as crianças estão aprendendo a ler, tem leitura com o tio Dimitri no final de semana ou com a coordenação, né? Então aqueles aspectos que a gente vê que funcionou no passado e deu resultado, tem dado pra gente. Tanto é que se você seguir a gente no Instagram, você vai ver tantos resultados que tem dado na escola. A escola hoje, assim, apontamento de aprovação, tá? Eu tenho hoje, esse ano, o ERJ, 11 alunos com A e B. Eu tenho um aluno que está com aprovação na EFON e outro no EPICAR. Vai fazer o TAF agora, não sei se vão passar. Olimpíadas Nacionais, tá? Português, matemática, história, geografia, todo mundo despontando os primeiros locais. As escolas particulares, assim, eu sei que as do município tem um teste, como é que é o nome? Que eles fazem um apanhado, assim, das notas. Eu esqueci o nome que dá.
Como assim apanhador de nota? Classificação no... No Enem? Onde? Não, as escolas municipais, elas têm tipo assim, a Nona Cria aqui, ela tem a escola tal, tem uma classificação alta de aprovação, não sei, de alguma coisa assim. Não, você tem uma regulagem hoje, né? Então, assim, você faz o Enem, a regulagem está no Enem pra gente hoje. Pra você é o Enem. É o Enem. Exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui nosso, tá? Educação no Rio de Janeiro, fraca. Uhum. Aí você vai falar assim, cara, que isso? No Brasil inteiro? No Brasil, tá? Nível Brasil. Porque assim, eu faço imersão em Fortaleza. Uhum. Né? Nas escolas de Fortaleza, A referência lá? O Nordeste é referência de educação. 10 anos na frente do Rio de Janeiro e das grandes capitais. Eu falo isso sem dúvida, sem medo de errar, eu tô lá, tá? Então, exemplo, os maiores aprovados no IME, no ITA, em medicina estão lá. Você pode consultar aí, você vai ver. Dentro das tops 10, os sistemas de ensino que você tem é de Fortaleza. Eu tô te falando de público particular. Público particular, mas mais particular, né, mais cara? Particular, porque o ensino público hoje, cara, é uma vergonha. É difícil. Você tem uma gestão hoje melhor lá em São Paulo. Eu fiquei sabendo há poucos dias agora que o Tarcísio, ele privatizou 160 escolas. Aí você me pergunta assim, mas esse negócio de privatização dá certo? Dá na particular. Por que dá na particular? Autonomia de dirigir. Então você tem lá o professor que não quer nada, você manda embora, pô. Claro. E aí você tem resultado. Porque aí o cara vai trabalhar. O problema todo que você tem que... Não tô te falando, não vou generalizar aqui não podcast. Claro. Mas você tem uma grande maioria que não faz como tem que fazer. Sim. Então, como essa direção de pública não tem autonomia para poder dispensar, convive com essa pessoa dentro. E aí você tem essa disfunção. A escola particular, há 40 anos atrás, era para aluno que não era aprovado na escola pública e ia para particular para aprovar, porque fazia dependência. Lembra? Não sei se tu lembra. Lembro, sim. Entendeu? Sim. Aí hoje mudou, cara. Hoje você tem uma educação pública que tem um incentivo para aprovação automática. Exato. E na escola particular, eu vou falar um pouco da minha. Sim. Meu irmão, lá é duro. Eu reprovo aluno no terceiro ano do ensino médio. Reprova? Reprovo. Reprovei ano passado ano retrasado porque não estudou, reprovo. Por quê? Meu nome. A responsabilidade é minha. Uhum. E aí eu consigo fazer com que os alunos que cheguem a esse lugar entendam o princípio, o que a gente quer. Tá? Estou falando de aspectos pedagógicos e faço com que esses alunos cheguem a esse lugar. Uhum. Então, meus alunos que estão chegando no quinto, no nono, no ensino médio, no terceiro, os resultados são excelentes. Aí, junto a isso, eu tenho os aspectos morais, os valores. Então, não tenho terceiro banheiro. Não tem. Não tem ideologia de gênero. Também não. Não tem namoro, não tem isso, não tem nada. Linguagem neutra. Não, linguagem nada, meu irmão, nem fala. Esse negócio aparecendo lá na escola não fica comigo um minuto, cara. Eu tive que mandar, pra você ter ideia, eu mandei 30 professores embora. Isso que eu te perguntar, como é que você seleciona profissionais para trabalhar dentro desta visão que você quer? As pessoas entendem o teu propósito, entendem a tua visão. Né? Porque o cara pode se disfarçar numa entrevista. O que é? Não sei o que, começar a dar aula lá igual um vagabundo. Não, Felipe. A escola é indicada. Então você é professor. Aí você vai, aspira a trabalhar comigo. Tem que ter uma indicação. Teu pastor vai falar comigo, olha, eu conheço o Felipe. Felipe é um cara sério. Por exemplo, hoje, eu mandei 30 embora. Aí você tem um problema no protestantismo, um problema sério mesmo. As pessoas precisam estudar. Não estudam. Não é? Por muito tempo atrás, todo mundo só esperava a volta de Jesus. Aí todo mundo parava de estudar. Jesus ia voltar. Catolicismo, todo mundo estudando. Aí você chega hoje, você tem pouco, por exemplo, estou falando de professor, professor. Que tem uma identificação com aquilo que você pensa. Sim. Ou então uma boa formação. Bom, eu mando 30 professores embora e agora eu vou para o mercado buscar. Aí é onde eu fui. Cara, eu tenho que ir em algum lugar de boa formação. Chamei o padre. Sério? Eu não podia chamar o pastor? Eu tinha que chamar o padre. Padre, eu estou passando por isso, o padre já sabia qual era o meu raciocínio. Aí ele falou assim, vou te indicar 6 ex-seminaristas formados na PUC. Pô, irmão, os caras voando. Brincando. Os caras inteligentíssimos, meu irmão. Área de humanas, os caras inteligentíssimos. Top. Os caras top. Conversa com os caras, indicado. E o padre ainda falou, se pisar na bola, tu fala comigo. Porque eu sei o que você pensa. Teu princípio eu sei qual é. E aí, como eu penso nos aspectos que são fundamentais para uma sociedade de sucesso, família, esses caras pensar primeiro, família. E saber que a gente não anda nessa linha que todo mundo está andando aí. Aí eu vou na contramão do sistema. E aí, quando eu vou na contramão do sistema, aí, pasme, você pensa assim, caramba, como é que vai ser daqui para frente, né? O cara foi na contramão. Meu irmão, todo mundo quer isso. Até os esquerdistas querem isso. Lá na escola eu tenho um monte de esquerdista. O cara não quer isso para ele, para os outros, mas para o filho dele quer lá na escola. E eu tenho esquerdista dentro da escola. Por quê? Todo mundo quer família, todo mundo quer princípio, quer virtude, quer valor, entendeu? Então, o que eu faço? Aí, se eu tenho um professor que sai, eu tenho uma indicação de um professor na minha escola. Fulano, vem cá, quem é que você me indica para essa área que dispensou agora mesmo? Perdi uma professora de inglês. Eu falei, cara, agora, a professora pediu as contas, saiu. Eu falei, cara, o que eu vou fazer?
Os professores têm empatia, se colocam, cara, eu tô contigo aqui, irmão, tô sabendo que você tá passando por esse momento, tô com essa carga aqui, eu vou disponibilizar para você. Aí o professor que tá na casa, ele mesmo já pega isso aí, porque eles têm empatia com a gente, entendeu? Entendi. Então, assim, essa é a linha que a gente anda e a gente tem que mesmo, tá? E assim, não tem nem medo de falar, tá? De que tá priorizando aquilo que a gente acredita. O que eu acredito? É nisso? Então eu vou seguir essa linha aqui, e ponto final. Eu posso ser um monstro para essa sociedade que a gente está vivendo. Sou. Né? O Ministério Público está em cima de mim hoje. Porque eu manifestei numa carta para os nossos pais. Publicamente. Caí no G1, fiquei conhecido no Brasil todo. O Ministério Público veio lá para a escola, ficou 4 horas conversando comigo, dizendo que quem regia a educação era o Estado. Sim. E eu falei para ele assim, mas aqui eu não vou botar o terceiro banheiro. Mas aqui eu não vou fazer ideologia de gênero. Mas ele falou, mas você não pode ultrapassar os teus limites. Entendi. Entendeu? Você tem que obedecer o Estado. E aí o maior questionamento foi o quê? Simplesmente porque eu botei uma disciplina na minha grade. Moral e civismo. Sabe moral e civismo do antigamente? Por causa disso? Por causa disso. O cara acha que eu não tinha que botar moral e civismo. Aspectos morais, atributos morais e atributos cívicos. Foi uma denúncia, então. Foi denúncia, mas foi bom, cara, demais. Fiquei conhecido. Entendeu? Fiquei conhecido. Vou lançar outra agora. Já estou desenhando uma para mandar agora. Você está vendo aí o que está acontecendo. Né? O SPB, exatamente. Você está vendo o que está acontecendo hoje aí, né, na nossa sociedade, né? Sim. A vida está banalizada. Tivemos um menino que morreu agora nos Estados Unidos brutalmente, não sei se você viu. Sim, né? sim, Aquilo ali é absurdo, né? Aquilo é então, assim, eu vou soltar uma circular agora, bombástica, tu aguarda. Eu sei que vai dar problema, entendeu? Mas eu preciso manifestar, cara, o que está dentro do meu coração. Ainda que eu tenha que dar minha cabeça a prêmio que o cara deu lá. Mas eu preciso manifestar e ter coragem para fazer isso. Sabe, cara, os João Batistas, os corajosos, precisam aparecer nesse tempo. Com certeza. Eu não preciso estar aliado na política para ter benefício. Não. Eu preciso defender o evangelho. Onde você está. Aonde eu estou. E aí, se tiver que dar a cabeça, dá a cabeça, meu irmão. Morre, vira um mártir. Esse garoto foi um mártir. Como tantos outros são mártires. Só que as pessoas estão discutindo se é Bolsonaro ou se é Lula. Eu não estou aí para isso. Eu sei o que eu quero. E, os princípios de valores são bíblicos. Se é o que o Bolsonaro fala, o problema é o que ele está falando. Mas a Bíblia está falando para mim o que eu tenho que fazer. Então é bem diferente o negócio. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Amigo, eu tenho que pregar, meu irmão, no encontro de homens. Você me desculpa, eu não posso. Eu não sei quanto tempo tem esse negócio aí. Eu nem tenho aí. Pois é. Entre, vou te falar. É assim, deu uma pequena, né? Assim, a introdução de um capítulo. Vai, assim, a última. Vai escrever um livro? Cara, vai ter um... Nossa, eu não me sinto inteligente pra isso, cara. Não, mas você não precisa ser inteligente pra escrever. Mas você assim, tem que mandar alguém escrever pra você. Eu sei, cara, eu parei com... O cara vai sentar e vai escrever pra você. Eu parei com uma amiga, né, que ela... Falei pra ela, a biografia, pô. Falei pra ela. Autorizada. Só que assim, cara, eu acho que essas questões têm que ser de tu mesmo, né? Por exemplo, né, a gente falou com uma pessoa, conversou, vamos fazer. Mas assim, eu não sei se precisa de mais um livro. Não sei se precisa, Felipe. Eu acho que precisa. Já contou tanta coisa aí. Eu tenho certeza que tem muito mais aí. Tem muito mais, Felipe. Mas eu acho que precisa multiplicação de vida, mano. Entendeu? Nós precisamos ser apaixonados, cara, por Jesus. Amar Jesus de verdade. Sim. Sobre todas as coisas. Amar mesmo, de verdade, irmão. Sabe o que é amar? É de você renunciar a tudo que você tem, irmão. Amanhã Deus vai te colocar num local muito alto. Cresceu muito. Renuncia a tudo. Por amor do reino. E quanto mais Ele der, sabe que não é teu. Tá? Sabe que simplesmente você é um mordomo e precisa só simplesmente ser um mordomo fiel. De não é meu, não é minha posse. Não, cara. Deus colocou e emprestou por um tempo pra gente. E aí você tem que fazer daquele momento maestria, ser maestro daquela situação, para o nome dele ser grande. Na verdade, de todos os pensadores que você pode ver na história, a sujeição foi do quanto que eles deram, não do quanto eles tiveram. Não é o que eu sou, o que eu tenho, não. É do quanto que eu fiz, que eu dei, que eu... Por isso que eu tô lá no sertão, abençoando vidas. Todo ano. Todo ano. Né? Já chegou outra casa para fazer. Quantos anos são? Tem 12 anos lá 12 no sertão. Anos fazendo... 25 poços, 7 casas já. Isso a gente nem falou disso, gente. Nem falamos do sertão ainda. O homem missionário, é muita coisa. Olha só, olha. Dimitri, um prazer imenso, um prazer imenso aqui ter você aqui. Compartilhar um pouco da sua história, né? E foi bom demais aqui. Foi tão bom que eu nem sei quanto tempo tem. Já passou, 2 horas, né? Cara. 2 horas. Nem passou muito rápido, assim, mas, pô, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de vir aqui, tá com a gente, com a sua vida, com a sua agenda que você tem, né?
com essa ocupação toda, já vai sair daqui para um outro compromisso. Sim. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Nada. E você que está em casa, olha, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações, esteja com a gente em nossas redes sociais. Tamo junto, um abraço. Só agradeço. Mais uma, vai. Só agradeço. Vai. Não, eu agradeço vocês de me receber, né? Eu, na verdade, assim, né? Eu fico muito emocionado quando as pessoas nos chamam, né? Uhum. E eu me sinto honrado, de verdade, né? E vocês são pastoreados por um pastor que a gente tem um carinho, uma estima muito grande, né? Eu deixo assim claro aqui para você, para quem está nos assistindo também, o tamanho de coração que tem o Paulo Brasil e tudo que em tão pouco tempo tem acontecido aqui na Esperança. Verdade. Né? É virtuoso tudo que tem acontecido, e eu sei que não é só o Paulo Brasil, mas é o engajamento de um todo, né? Todos os elementos funcionando, os pastores funcionando, e a gente tem notícias maravilhosas, né? Agora vocês estão agora reformando casas. Cara, eu fiquei assim tão impactado com aquilo, né? Fiquei impactado. Eu sei que algumas coisas são, né, oriundas de outras igrejas, mas assim, o Mercado Esperança, cara, aquilo também foi impactante para minha vida. Né? E essa visão que o Paulo tem, né? E o quanto que ele disponibiliza da vida dele para estar nesse lugar, Com né? certeza. E graças a Deus ele tem tempo de estar junto com vocês aí. Também, né? também. Eu tenho pouco, mas assim, me esforço muito para estar lá porque eu trabalho. Mas muito obrigado, Felipe, de Pô, coração, eu que agradeço. por estar aqui junto contigo, né? Junto com o teu time todo. E foi um prazer, tá? Prazer. Valeu. Valeu. Meus irmãos, desculpa se eu passei da hora. Tá? Lina,